Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Richard. Seja muito bem-vindo ao nosso aulão para o concurso da Prefeitura de Jundiaí. Esse aulão é focado no cargo de professor de Educação Básica 1. E nós apresentaremos a você a metodologia e a estratégia de estudos que utilizamos em nossa escola e classificamos ela como 4 passos essenciais e que, se aplicados corretamente, acelerarão muito a sua aprovação no concurso da Prefeitura de Jundiaí. Nós dividiremos esse aulão em 3 momentos. Então, eu vou trazer aqui o professor Felipe, onde ele vai explanar aí toda a metodologia e mostrar para vocês como aplicá-la. Em segundo momento, nós traremos o professor Arnaldo, que vai trazer um tema específico do concurso da Prefeitura de Jundiaí e mostrar na prática como vocês podem aplicar isso para qualquer outro tema. E ao final, nós nos encontraremos de novo, onde eu trarei um presente a vocês, que a nossa ideia não é só mostrar para vocês como fazer, mas sim dar a oportunidade, dar ferramentas para que de fato vocês consigam aplicar o que a gente vai apresentar hoje e que vai ter uma importância muito grande na aprovação de vocês, beleza? Antes de passar para o Felipe, para ele mostrar para vocês a metodologia e explicar direitinho, eu gostaria de pontuar algumas informações relevantes do concurso aqui da Prefeitura de Jundiaí. Então vamos lá? Acredito que você já deve ter lido o edital, mas eu trouxe umas informações aqui para dar uma motivada aí na sua preparação. Então, teremos uma jornada de 30 horas, o salário de Jundiaí R$ 4.455, além dos benefícios do auxílio transporte e auxílio alimentação, que juntos aqui, junto com o salário e os benefícios, chegam aí a praticamente R$ 5.500, que é um salário excelente. Pessoal, eu não conheço nenhuma prefeitura que paga aí R$ 5.500 por uma jornada de 30 horas para professor de educação básica. Então é sua oportunidade. Você tem que correr atrás, focar e vamos fortalecer a preparação para conseguir a aprovação nesse concurso, porque uma oportunidade como essa aí vai surgir aí pelo menos daqui 2 anos só, beleza? Então, quem está inscrito aí no concurso, foca, e assim que a prova for remarcada, você já está preparado para poder conseguir sua aprovação, beleza? Vamos dar mais informações que eu trouxe aqui importante. Em relação à quantidade de vagas, se vocês olharem no edital, está prevista 10 vagas para professor de educação básica 1. Porém, existe uma tendência aí desde 2015, 2014, que os órgãos não trazem mais editais com uma quantidade absurda de vagas. Então, sempre as vagas vêm pouquinhas. Porém, a gente precisa analisar os concursos anteriores desses órgãos para ver como que foram as convocações, tá? Por que que isso acontece? Porque quando sai um edital lá com uma quantidade muito grande de vagas, vamos pensar em 100 vagas. Se a Prefeitura de Jundiaí soltasse agora 100 vagas, ela teria a obrigatoriedade de convocar 100 candidatos ali que estiveram dentro das vagas, tá? Se, por exemplo, ela chamasse 80, as outras 20 pessoas entrariam com o processo e ganhariam. Então, o que acontece? Por isso que os órgãos agora trazem os editais com poucas vagas, porém, eles podem chamar muito mais. E aí, sempre quando você for fazer um concurso, é legal que você analise os concursos anteriores para ver como foram as convocações, tá? E eu fiz essa análise para vocês. No concurso anterior de Jundiaí, foram classificados 300 candidatos. E a lista zerou em menos de 2 anos. O que é zerar a lista? Zerar a lista é convocar todos os classificados. Então, vocês sabem que um concurso ele tem a validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. E o de Jundiaí nem aconteceu isso, porque antes dos 2 anos, a lista foi zerada. Eles convocaram todos os classificados, que foram 300. E para esse concurso de agora, a quantidade de classificados serão 250. Lembrando que o último colocado, todos que ficarem na última posição empatada ali, né, são chamados também. Então pode ser que chegue aí a mais ou menos a quase 300 também, dependendo da quantidade de pessoas que fiquem empatados na última posição, tá? Mas vamos pensar aí nos 250. Então, o que a gente tem que verificar é que não são 10 vagas, e sim as 250, porque a tendência é que a Prefeitura de Jundiaí, novamente, zere a lista, tá? Por isso é importante da gente sempre olhar o edital que a gente vai prestar
e verificar os concursos anteriores para ver como que aquele órgão faz as convocações, beleza? E o histórico de Jundiaí é que chama todo mundo, todos os classificados. Então até anotei aqui para vocês, atenção ao histórico da prefeitura, tá? Então a gente vai se atentar aqui às 250 vagas e não às 10, tá? As 10 são de imediato, mas a tendência é que aí entre 2 anos aí vão ser convocados os 250. E um ponto importante é a gente saber como essa prova vai ser elaborada, né? Qual vai ser a estrutura da prova. No caso da nossa prova de professor de educação básica 1 aqui da prefeitura de Jundiaí, ela será composta por 50 questões mais a redação. Dessas 50 questões serão 10 de língua portuguesa, 10 de matemática e 30 de conhecimentos específicos. Eu tô vendo a galera aí perguntando, né? Poxa, qual vai ser a data dessa prova? Quando vai ocorrer o concurso? Então, pessoal, esse concurso estava previsto para o dia 3 de maio de 2020. Mas por conta da pandemia, né? Assim como todos os concursos desse período, a prova foi suspensa. Mas as prefeituras, juntamente com as bancas, principalmente a Vunesp, né? Que é a organizadora desse concurso, já estão retomando os concursos. É o caso da Prefeitura de Mogi das Cruzes, a Prefeitura de Guarulhos, que já remarcaram as provas. Então a gente acredita aí que nos próximos dias a Prefeitura de Jundiaí, juntamente com a Vunesp, já solte alguma nota aí com a data da aplicação da prova. Então você não pode esperar que saia, né, a data exata para começar a sua preparação. A ideia é que quando a prova seja remarcada, você já esteja, pelo menos ali, tenha dado início, né, na sua preparação para que esteja apto no dia da prova, tá? A tendência é que a prova não demore. Então, saindo a notícia da remarcação, provavelmente será daqui um mês ou um mês e meio, assim como estão acontecendo com as outras prefeituras. Então, a gente não tem muito tempo. A gente precisa otimizar a nossa preparação para chegar bem preparado no dia da prova, beleza? Agora eu vou chamar o professor Felipe, que ele vai apresentar para vocês a nossa metodologia e os 4 passos que vão acelerar a sua aprovação aí no concurso de professor de educação básica 1 da prefeitura de Jundiaí. Lembrando que ao final eu volto aqui com vocês para entregar o presente que eu citei no início e eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Então fiquem aí até o final, aproveitem agora, peguem papel e caneta para fazer as anotações sobre tudo que o Felipe ensinar para vocês e o professor Arnaldo na sequência, e quando eu voltar, eu vou entregar a vocês o nosso presente, que eu não posso falar muito, mas serão ferramentas para que vocês de fato consigam aplicar tudo que vocês aprenderam, beleza? Então a gente se vê daqui a pouquinho, um abraço, fiquem comigo aí até o final. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu quero já aproveitar, né, para agradecer a presença de cada um de vocês, a audiência. E, bom, o Richard já compartilhou com vocês algumas informações aí relevantes, né, sobre a prova de Jundiaí. E, gente, é importante que vocês se atentem muito a isso, tá? Não só ao que ele falou, mas a todo o edital, né? A gente costuma dizer aqui na nossa escola que uma boa preparação começa a partir de uma boa leitura do edital. É lá que estão as regras do jogo, né? Então, se você está entrando nessa para realmente ser aprovado, para ser nomeado, é importantíssimo que você faça uma boa leitura do edital antes de mais nada, tá? A maioria das pessoas acaba negligenciando isso, então isso já vai te colocar à frente de muita gente, só por estar por dentro ali de tudo que te espera nessa prova, né? E bom, agora eu tô aqui para apresentar para vocês a nossa metodologia, a metodologia da Já Passei Educação, que dá nome a esse aulão, né? Os 4 passos para acelerar a sua aprovação no concurso de Jundiaí. Então, independente de qual for o seu caso, né? Se você de repente é uma concurseira iniciante, sua primeira prova que você vai fazer, não importa, já é legal que você vai começar com o pé direito, já vai começar estudando de uma forma mais efetiva, com uma estratégia, né? Quando a gente está começando a estudar, normalmente a gente fica muito perdido, né? Cada pessoa fala uma coisa, então se você não tiver uma estratégia definida, você pode acabar se perdendo nesse processo e vai chegar a prova e os resultados não virão. E mesmo se você também já fez várias provas, já costuma prestar bastante concurso, mas de repente não conseguiu ainda uma aprovação, não veio uma nomeação ainda, eu te convido a fazer uma reflexão também, né? Eu vou até utilizar uma frase que é meio clichê, é aquela que diz que não dá para se esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, se você de repente já fez várias provas e não sente que a sua aprovação está se aproximando, né? Eu te convido a conhecer, a assistir esse aulão
com bastante atenção até o final, aí anotando, né, as suas principais considerações e colocar em prática, principalmente, tudo que a gente vai passar. E aí, quem sabe isso não seja uma virada de chave aí e que realmente a partir disso os resultados comecem a aparecer. Eu vou apresentar para vocês uma metodologia de estudos, né, em 4 etapas. Essa metodologia possui 4 etapas. Ela não é a única que existe, não é a única metodologia, existem outras por aí. Mas nós utilizamos ela há mais de 5 anos, preparando milhares de candidatos e ao longo desses anos ela veio se mostrando muito efetiva, muito embasada, então ela foi validada ao longo dos anos através de resultados, através de pessoas que conseguiram sua aprovação utilizando-se desse método. O concurso público tem muitas nuances, muitos detalhes, né, que diferenciam um pouco o estudo para concurso público do estudo para outros fins, como por exemplo faculdade ou algum curso livre, enfim, o ensino regular, né? O concurso público tem algumas coisinhas diferentes ali que a gente precisa se atentar e através dessa metodologia, dessas 4 etapas, nós conseguimos ali trabalhar tudo que é necessário para um estudo realmente efetivo para concurso público, tá bom? Ter um método, ter uma estratégia bem definida vai te ajudar, vai te permitir fazer o que é necessário, né? Então, para estudar para concurso, não é só você ir lá, pegar o edital, ler tudo que vai ser cobrado na prova e sair lendo, né, todos os autores, todas as leis, só fazendo uma observação nesse edital de Jundiaí, tirando português, tirando matemática, só nos conhecimentos específicos serão 30 questões envolvendo autores, né, bibliografias ali, livros e leis e documentos institucionais. E são 26 obras, né, 26 livros que estão sendo cobrados ali, que podem cair na prova, e mais 23 leis e documentos. Então, se você não tiver uma estratégia, se você for só pegando essas leis, pegando esses livros, lendo ali, você vai precisar ter uma memória muito acima da média para conseguir lembrar de tudo isso no dia da prova, né? Então, não é por esse caminho, né? Que se você for, assim como eu, tiver uma memória normal, limitada, eu acredito que não vai funcionar. Então, por isso que a gente traz uma estratégia que vai te permitir ter contato com os conteúdos, revisá-los, treinar a partir de questões e aí sim, na hora da prova você vai se sentir muito mais à vontade com esses conteúdos, já vai ter se relacionado com eles ali muitas vezes e vai conseguir colocar em prática com muito mais tranquilidade, certo? Só lembrando que depois de mim, né, daqui a pouquinho, o professor Arnaldo também vai aparecer por aqui, ele que é professor aqui na nossa escola, leciona, né, a parte específica da educação e ele vai trazer para vocês, na prática, como que vocês vão utilizar dessa metodologia trazendo um tema do edital mesmo de Jundiaí, para que vocês consigam entender, né, como que funciona isso na prática, não fique só na teoria, e a partir daí consigam replicar para todos os demais temas, tá? E lá no finalzinho, como o Richard já adiantou, a gente vai ter uma surpresa para vocês também, e essa surpresa que nós preparamos vai ajudar justamente vocês a replicarem isso para os demais conteúdos e estudarem o edital como um todo. No finalzinho a gente explica melhor como que vai funcionar. Agora, sem mais delongas, vamos lá estudar os 4 passos aqui. Eu vou apresentar para vocês a nossa metodologia, tá bom? Vamos lá? Então, quais seriam aí os 4 passos, né, que vão nos ajudar na aprovação desse tão sonhado concurso aí de Jundiaí? Lembrando que o nosso foco é no cargo de professor de Educação Básica 1, tá legal? Então, vamos lá. Aqui estão os 4 passos: conteúdo, prática, revisão e evolução. Eu vou apresentar para vocês cada uma das etapas, como que elas se relacionam, a gente vai detalhar cada uma aí, começando então por conteúdo. Gente, nessa etapa de conteúdo, é nela que nós vamos construir a base necessária para as demais etapas. É nessa etapa de conteúdo que nós teremos o primeiro contato com cada um dos itens presentes lá no edital, né? Então, esse primeiro contato pode vir de várias formas, tá? Lembrando, né, que nós temos lá 10 questões de língua portuguesa, né? Que tem vários temas dentro de língua portuguesa, 10 questões de matemática e os seus assuntos e 30 questões de conhecimentos específicos que se dividem lá nos livros, né, nas obras, bibliografias e nas leis e documentos institucionais. As 30 questões envolvem esses 2 eixos, né? E aí, o primeiro contato com cada um desses assuntos pode vir através de uma videoaula, pode vir através de uma apostila, do próprio livro, né? Você pode pegar a própria obra lá que está sendo cobrada no edital e ler, pegar a lei na íntegra também, baixar lá no site do Planalto, baixar a lei seca na íntegra e fazer uma leitura, seja por videoaula, seja por PDF, apostila, lei seca, não importa o formato, né? O importante é que o seu material de base, o seu material nessa etapa do estudo, seja um material bom e um material completo. Nós aqui na escola, por exemplo, nós oferecemos, né, aos nossos alunos primordialmente as videoaulas dos assuntos. Então, tem o professor lá facilitando, né, a compreensão do assunto
E normalmente também tem um material PDF, né, um material escrito ali, que a pessoa pode utilizar também os dois formatos para ter esse primeiro contato com a disciplina, certo? A gente sabe, por exemplo, que no caso de um livro, de uma obra que vai cair no concurso, o melhor material possível é o próprio livro. No caso de uma lei que está sendo cobrada, o melhor material é a própria lei. Mas como eu falei, são muitos livros, né? São muitas leis, nem sempre a gente vai ter tempo, vai ter essa disposição para ler tudo isso. Então, a gente entende que você, de repente, parta para ler somente o resumo da obra, né? Somente um resumo ali dos pontos importantes do que o autor fala. Mas, se tratando de base, se tratando dessa primeira etapa de conteúdo, é importante que, mesmo que você vá para o lado de resumos, que sejam bons resumos, né? Que sejam completos, tragam as ideias principais dos autores ali, não fique faltando nada, porque se você se basear, essa etapa constrói a tua base de conhecimentos. Se você se basear em materiais ruins, se a tua base for ruim, você está comprometendo as outras 3 etapas que eu vou apresentar daqui para frente. Então, em resumo, né, nessa etapa, tenha bons materiais de base, certo? Um segundo ponto importantíssimo aqui nessa etapa, para fechar essa primeira etapa de conteúdo, é que o seu estudo, né, durante essa etapa, seja um estudo ativo, que a gente chama de estudo ativo. O que seria isso? Existem aí várias formas de definir o estudo ativo, né? Os neurocientistas podem explicar de uma forma super complexa, né? Explicando o funcionamento do nosso cérebro, mas para simplificar, eu gosto muito da explicação do professor Pierluigi, onde ele fala que o estudo ativo é aquele estudo que se faz mexendo as suas mãos. E o que significa mexendo as suas mãos? Significa escrevendo, produzindo o seu próprio material. O estudo ativo ele é oposto ao estudo passivo. O que seria o estudo passivo? Seria eu assistir uma videoaula e somente assistir. Ficar ali olhando para a tela, o professor me explicando e eu só recebendo essas informações. Ou até mesmo uma leitura. Uma leitura por si só, a gente costuma até usar a frase, né, que ler não é estudar. Então uma leitura por si só também é passiva, tá? Você está lendo ali, também está recebendo uma quantidade de informações, mas você não está produzindo nada. Então o estudo ativo ele parte da premissa que você vai produzir alguma coisa a partir das informações que você está recebendo. Então, o estudo ativo, você vai estar assistindo uma videoaula ali e vai estar com papel e caneta do lado, escrevendo, produzindo o seu resumo. Se você está lendo um livro, lendo um resumo, um material, uma apostila, você vai estar ali com o seu papel e caneta, produzindo, mexendo as suas mãos e escrevendo. Fazendo aqui até uma analogia, né, para a gente fechar essa questão do estudo ativo, se você quer, de repente, ficar em forma, você não vai assistir uma videoaula de alguém fazendo exercícios físicos e você vai ficar em forma a partir disso, a partir de assistir. De forma passiva, você não tem nenhuma transformação. Você precisa de ação, você vai precisar fazer os exercícios. Com o estudo, é exatamente a mesma coisa. Se você está assistindo uma videoaula, se você está lendo algum material, você precisa pôr em prática, pôr em ação isso. Então, você vai precisar produzir, mexer as suas mãos e fazer os seus resumos. E esse é o grande segredo, na verdade, dessa etapa de conteúdo, é justamente isso, você, nessa etapa, já desenvolver o seu material próprio, o seu material de revisão, que vai ser utilizado futuramente como seu material de revisão. Eu vou até escrever aqui, né? A partir do estudo ativo, então, você produz o seu material de revisão. Isso é essencial para essa etapa, tá legal? E como que deve ser, ou como que pode ser esse material de revisão, né? Tem muitos alunos que nos relatam que ao assistir uma videoaula ou ao ler o material ali e produzir o seu próprio resumo, esse resumo acaba ficando tão extenso quanto o material de base ali. Então, isso não é interessante, tá? O material de resumo deve ser um material mais enxuto. E existem vários formatos para esse material de revisão, não existe um formato correto. Você pode fazer um resumo de forma textual mesmo, colocando os principais pontos lá no seu resumo. Você pode testar mapas mentais também, enquanto você está assistindo uma videoaula ou lendo um material escrito, você pode ir produzindo o seu mapa mental. Você pode até mesmo gravar um áudio, por exemplo, né? Você assistiu uma videoaula ali completa ou leu uma apostila ali, um tópico da apostila e aí, de repente, você grava explicando esse tema com as suas palavras, explicando o que você compreendeu e esse material, esse áudio, vai ser o seu material de revisão. Então, não importa o formato, né? Eu citei essa possibilidade do áudio, mas eu até recomendaria mais as formas escritas, mapas mentais, resumos, porque ao escrever, são mais zonas do seu cérebro que são ativadas, então a tua relação com o conteúdo fica mais forte do que com o áudio. Mas não tem regra, tente, né? Teste os vários formatos de resumo, veja o que se adequa mais a você. Existem estudos que mostram que os mapas mentais levam uma certa vantagem nessa formato de revisão,
pela forma que eles são compostos, né, o nosso cérebro se relaciona melhor, absorve melhor. Então, eu até aconselharia você a testar, né, os mapas mentais, veja se funciona para você, mas tem que ser o menor esforço aqui. Se o texto escrito, o resumo escrito for melhor, maravilha. Quando você estiver assistindo sua videoaula, vai escrevendo ali, vai produzindo o seu resumo e tá tudo certo. O que é realmente importante nesse material de revisão são 2 pontos. É que ele seja enxuto, ou seja, que ele só tenha o que é necessário. Então vamos supor que você está estudando lá matemática, por exemplo. Vou pegar uma matéria que todo mundo com certeza adora, né? Está estudando geometria lá, e aí de repente você está estudando, por exemplo, a área das figuras geométricas, né? Só um exemplo. E aí você sabe que a área de um retângulo é a base vezes a altura. Você sabe disso de uma forma muito forte. Não é uma coisa que corre o risco de você esquecer, porque já está muito forte, né? Você sempre que alguém te fala área do retângulo, você já sabe base vezes altura. Se você já sabe esse conteúdo com certeza e na prova não tem chance de você esquecer, eu não colocaria isso, não aconselharia você colocar isso no material de resumo. Ele vai estar poluindo lá. Se é uma coisa que você nunca esquece, não tem por que ele estar lá. Agora, dentro do assunto de áreas ainda, você vai estudar a área do círculo e você não lembra sempre que a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Opa, não é sempre que essa informação vem muito fácil, assim, corre o risco de eu esquecer. Então, essa fórmula deve estar lá no seu material. O seu material de revisão tem que ser composto pelo que é necessário, pelo que você, de repente, vai esquecer, ou por aqueles pontos que são muito importantes, né, que não podem faltar ali, porque tem uma relação muito forte com o tema que está sendo estudado, certo? Então, tente colocar esse critério, assim, na hora de você montar o seu material de revisão, para que ele fique o mais enxuto possível, mas que ele tenha o que é necessário. Uma segunda característica desse material é que ele é flexível. O que isso significa? Você pode alterar ele, tá? Então, de repente, você assistiu uma videoaula e criou o seu resumo ali pela primeira vez. E você vai ver que conforme seguem as próximas etapas, a gente vai fazer questões e tal. E aí, na hora de consultar o seu material de revisão, de repente você percebe que alguma coisa que não estava lá, você não se lembrou. Então, quer dizer, está faltando um elemento no seu resumo. Você pode acrescentar isso lá. Você pode alimentar o seu resumo, alterar, melhorar ele de acordo com a sua necessidade, tá? O material de resumo ele tem que ser bom para você. Tem que suprir as suas necessidades, tá? Então, esse material ele tem que ser enxuto, ter o que é necessário e ser flexível. Você vai moldando ele conforme necessário. Bom, voltando aqui ao nosso slide, então nós já entendemos o que é a etapa de conteúdo ali. Ela vai criar a base, a gente precisa fazer um estudo ativo, onde a gente vai produzindo os nossos próprios materiais de revisão. E agora, qual seria a próxima etapa? A prática. E a prática vem através da resolução de questões. Não teria como ser diferente, né? Porque a gente está falando de um concurso público e aí o que vai importar lá na hora da prova é você marcar os xizinhos lá no lugar certo. Então, é isso que a gente precisa praticar. E aí, gente, nessa etapa, precisa perder o medo, assim, precisa se testar. Essa etapa, ela é dedicada para isso. Tem que se testar sem medo. Tem muita gente que fica evitando fazer simulado, evitando fazer bateria de exercícios, e aí não se testa, vai só ali estudando, fazendo resumo, revisando os assuntos, mas nunca para fazer simulados. E aí vai se testar só lá na hora da prova, e aí a chance disso dar errado é muito grande, porque você não se testou antes, não aprimorou, não conseguiu entender o padrão das questões, enfim, tudo ali é uma surpresa, e aí a coisa não dá certo, tá? Então não existe estudo para concurso público sem fazer questões, não existe. É desconfortável, mas faz parte do processo, né? Eu sei que não é legal, você vai fazer uma bateria de exercícios, de repente vê que você não está bem em um determinado tema, acertou pouquinho ali, né? Isso é desconfortável, mas é a partir desse desconforto que a tua evolução vai começar. O que não pode é a gente ficar sem parâmetro, né? Tem gente que a gente pergunta se a pessoa e aí, você está estudando, está melhorando? A pessoa, eu acho que sim, tal, por quê? Não está se testando. Tem uma frase que diz, né? O que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Então, além da gente fazer os exercícios, a gente precisa anotar os nossos resultados. A gente precisa, numericamente, ver a coisa avançando ali, né? Senão, a gente fica com essa vaga sensação de que está melhorando numa parte, na outra está mais estagnado. Tudo isso acontece aqui na fase de prática, né? Então, a gente já teve ali o primeiro contato com um determinado tema lá na primeira fase de conteúdo, foi produzindo o nosso material de revisão, beleza, agora chegou a hora da gente se testar. E para auxiliar os nossos alunos, né, em todas as etapas, mas principalmente nessa de prática, a gente desenvolveu uma planilha de controle para você conseguir ir anotando ali os seus resultados, né? Então, a gente já fez voltado para o edital de Jundiaí, vou mostrar para vocês aqui. Olha, aqui eu tô com um trecho dela, tá? É um documento em PDF, né, que tem todo o conteúdo do edital, todos os tópicos ali, e a gente tem as colunas para a gente marcar se a gente já estudou, se a gente já fez os exercícios, se a gente já revisou, enfim, controlando cada etapa do estudo aí de cada um dos temas.
E já adianto, não fiquem preocupados, né? Aqui tem só um trechinho, mas a gente vai disponibilizar esse documento completo, né? Para vocês conseguirem imprimir e ir controlando os estudos de vocês aí através dessa planilha. Isso vai estar incluso lá no presente que a gente preparou para o final do aulão. Então fica com a gente aí até o final, né? Que você vai ter acesso a esse documento. E ele é só a cereja do bolo, ele tem um presente maior, mais completo ainda para vocês no finalzinho, tá? Mas então, voltando aqui à nossa planilha. Vamos supor aqui, então, que eu estou estudando, né, as bibliografias, né, dessa parte de alfabetização e letramento, né? E aí eu tenho a primeira autora aqui, que é a Angela Kleiman, Significados e Ressignificações do Letramento, né? Uma obra, um livro. E aí, beleza. Vamos supor que eu assisti uma videoaula ali, o professor explicando, né, os principais pontos da obra, a visão da autora. E, opa, beleza. Então, eu fui estudando. E lógico que eu fui estudando ativamente, né? Sempre estudo ativamente. Então, eu fui produzindo o meu material de resumo, tá? Legal. Chegou aqui na segunda etapa, agora eu vou praticar. E aí eu fiz uma bateria de exercícios dessa autora, desse tema, eu faço uma marcaçãozinha aqui em praticado, nessa segunda coluninha aqui, né? Além de eu marcar ali que eu fiz a bateria de exercícios, lá na última coluna de resultados, eu assinalo a porcentagem de acertos que eu tive nessa bateria de exercícios. Então vamos supor que nessa bateria de exercícios aqui eu tenha acertado 50%, certo? Então tinha lá, por exemplo, 10 questões, eu acertei metade, 50%. Já aproveito até para fazer uma observação aqui. 50%, né? Eu acertei metade das questões ali, beleza, né? Para um início de estudo tá razoável, mas a realidade hoje em dia dos concursos públicos, ao menos da educação, a gente fala em 85% de acertos ali de uma prova para você brigar no topo, tá? Por vaga mesmo, brigar ali entre as primeiras colocações, né? Ser convocado e ser nomeado de fato. Então 50% ainda estaria além disso. Mas não se preocupa, né? Nessa primeira simulação aqui, eu teria acertado isso, mas aí começa o processo de evolução. Como eu falei, a gente precisa medir para a gente conseguir evoluir. Numa próxima bateria de exercícios, eu já vou ter a comparação, né? Vamos voltar para a planilha aqui, dando continuidade aqui então. Estudei lá na primeira etapa, fiz minha bateria de questões ali, acertei metade. E agora, qual seria a próxima etapa? Seria a etapa de revisão. Aqui na terceira etapa de revisão, eu já acabei antecipando, né, algumas coisas para vocês. E uma delas é que o nosso material de revisão é aquele que a gente produziu na primeira etapa. É aquele que a gente produziu através do material de base lá na etapa de conteúdo. Então aqui a gente vai utilizar nossos próprios materiais, né? Então vou escrever aqui, materiais próprios. Legal. E além de eu utilizar meus materiais próprios ali para fazer essa revisão, uma outra dica que eu dou, na fase de revisão, é interessante que você direcione a sua revisão aos erros. O que eu quero dizer com isso? Com base na etapa anterior de prática. Eu fiz umas questões lá e naquela simulação que a gente fez, eu acertei 50% das questões e errei 50% das questões. Nessa etapa de revisão agora, o ideal seria eu dar foco para o que eu errei. Então, para aquela metade do conteúdo ali que eu ainda não assimilei tão bem, que eu ainda possuo dúvidas. Por quê, né? A nossa revisão, ela precisa ser otimizada, precisa ser rápida. Eu preciso pegar ali 10, 15 minutinhos e eu já revisar todo um tema, né? Não dá para nessa etapa a gente perder tanto tempo com os assuntos, porque senão eu estou regredindo, eu estou voltando lá para a etapa de conteúdo, né? Estou voltando para a base. E aqui não, eu já estou revisando os assuntos para que eu possa evoluir. Então, além de utilizar os materiais que eu já produzi, que já são mais enxutos, eu vou direcionar essa minha revisão com atenção àquilo que eu errei na minha primeira bateria de questões. Então, eu vou trazer a minha atenção para os erros, certo? Vamos escrever isso aqui também só para ficar fixado, né? ênfase nos erros, certo? Uma última observação sobre essa fase aqui de revisão é que as pessoas às vezes têm dúvidas, né, de quanto em quanto tempo que eu preciso revisar os assuntos. Eu aconselho que depois que você teve o primeiro contato com a disciplina, fez a sua primeira bateria de exercícios, aproximadamente depois de uns 2 dias, já dá para você fazer uma primeira revisão. E a revisão, ela sempre vem seguida de uma nova bateria de exercícios, tá? Vou mostrar para vocês lá na planilha de novo. Então, a gente fez agora a nossa revisão, vou marcar aqui, ó, a revisão feita desse assunto. Eu fiz a revisão com base no meu material que eu produzi e fiz direcionando aos erros que eu tinha cometido na minha primeira bateria de exercícios lá. E aí, logo na sequência, eu preciso me testar novamente. Então, eu preciso fazer uma nova bateria de exercícios sobre esse assunto. E aí, vamos supor que nessa nova bateria de exercícios, meus acertos subiram para 75%, por exemplo. Então, eu já posso perceber que eu tive uma evolução aí, certo? E aí, notem a palavra que eu utilizei, né? Evolução. A partir do momento que a gente consegue comparar, poxa, antes eu acertei 50, agora eu acertei 75. Eu estou evoluindo, eu estou no caminho certo. A minha revisão serviu de algo, porque eu fiz uma nova bateria de exercícios e eu já me saí melhor. E essa é justamente a ideia da última etapa da metodologia, que é a etapa de evolução. Vocês podem notar que a etapa de evolução ela é a última etapa.
Na realidade, ela é a última e a primeira também, que ela significa o reinício do ciclo, né? Então isso aqui é um ciclo. A partir do momento que eu me testei pela primeira vez, e aí eu fiz uma revisão, e aí eu me testei novamente e tive uma evolução ali, melhorei um pouquinho, eu vou refazer isso quantas vezes forem necessárias até eu obter um resultado suficientemente bom nesse tema. Então a evolução nada mais é do que eu fazer revisões e fazer bateria de exercícios para que eu sinta, né, a evolução. Então eu saí lá de 50% naquele exemplo, depois numa segunda bateria fui para 75%, eu poderia refazer uma nova revisão, fazer de novo uma bateria de exercícios e aí vamos dizer que eu atingi 90%. E aí nesse tema aqui específico eu atingi um nível de maturidade legal, eu já estou dominando ele bem legalzinho. E aí quando eu atingir esse nível, né, mais de 80, 85% de acerto nas questões, o que eu posso fazer é espaçar mais as minhas revisões. Se eu já estou bem naquele tema, eu não preciso mais ficar revisando ele uma vez por semana, eu posso espaçar um pouquinho mais, daqui uns 10 dias, uns 15 dias, eu faço uma nova revisão, uma bateria de exercícios, só para a gente manter, fazer uma manutenção, ver se a gente ainda está dominando direitinho, se não caiu nada no esquecimento, se os meus resultados se mantiverem naquele tema, beleza, se cair um pouquinho eu volto a fazer uma revisão com meus materiais que eu produzi, né, e você vai fazendo esse controle. Vai ter disciplinas, vão ter temas que precisam de mais revisões até você atingir um nível bacana de domínio. E tem temas que, de repente, você vai ter mais facilidade. Com um primeiro estudo ali, você já vai atingir um nível bacana de acertos. Então, você precisa ter esse jogo de cintura para saber quais temas você vai precisar dar mais ênfase, né? Normalmente, o pessoal acaba fazendo o contrário. Os temas que eu menos gosto ou que eu tenho mais dificuldade, eu acabo fugindo e me testando menos nele. Quando é exatamente o contrário que a gente deve fazer, né? Os temas que você tem mais dificuldade, você deve se expor mais vezes, refazer esse ciclo mais vezes. E aqueles que você tem facilidade, você pode se dar o luxo de ver com menos frequência. Belezinha até aqui? Então, só para fechar essa ideia da planilha de controle aqui, né? Eu marcaria aqui os meus 90% de acertos. E aí a gente partiria para fazer isso com todos os próximos temas, né? A gente tem bastante coisa no edital para estudar. Então, eu seguiria ali equilibrando todos os temas, né? Eu iria para o próximo aqui estudar, praticar, enfim, até a gente conseguir obter um domínio ali, um patamar legal de todo o edital como um todo ali e ir para a prova bastante confiante, certo? Eu apresentei para vocês aqui então os 4 passos e agora só um esqueminha para a gente amarrar as ideias aí, né? Meu estudo começou lá a partir do meu material de base, que ele vai me dar base para a resolução aqui das questões, né? Então, ele vai me dar base para isso. E ele vai me dar base também para o meu material de revisão, porque o meu material de revisão é feito a partir do material de base, né? Meu material de revisão vai ser alimentado também pelas questões que eu resolvo, porque a gente comentou que a nossa revisão tem que ser baseada nos erros que a gente comete lá nas questões. Então, ele vai direcionar a nossa revisão. E a partir do momento que eu fizer uma revisão com base nos erros, eu retorno para uma nova bateria de questões melhor do que eu estava antes, né? Então, essa revisão vai me permitir melhorar ali o meu desempenho nas questões, certo? E aí, refazendo esse ciclo quantas vezes forem necessárias entre questões e revisão, é a partir daí que a gente extrai a nossa evolução, né? E essa evolução, né, a gente vai conseguir enxergar ela a partir da medição que a gente faz, de anotar os nossos resultados, né? Então, a gente colocou a planilha aí de controle que a gente disponibiliza para os nossos alunos para vocês utilizarem, né? E aí você vai sentir naturalmente, né, uma evolução ali dos seus resultados, até chegar num ponto ali dos 85% de acertos, né, que é mais ou menos onde a gente enxerga como uma média bacana para você brigar por vaga lá no topo, certo? Lembrando aqui também para a gente diferenciar que o nosso material de base é aquele material mais completo, mais denso, né? E o material de revisão é aquele que é mais enxuto e também mais flexível, né, que se adequa melhor às minhas necessidades, certo? É isso aí, pessoal. Esses foram os 4 passos da nossa metodologia, né? Agora eu vou chamar o professor Arnaldo. Ele vai trazer para vocês um dos temas do edital, simulando como se vocês estivessem estudando mesmo. Vai fazer as explicações de um dos autores aí que estão presentes no edital de vocês, para que vocês consigam enxergar, né? É tudo isso que eu falei aqui de uma forma mais aplicada, mais prática. E a partir do momento que vocês entenderem como estudar um dos temas, vocês vão ter condições de aplicar nos demais. A surpresa que a gente preparou no final também, o Richard vai explicar direitinho para vocês, vai permitir que vocês façam isso, tá? Então fiquem firmes aí com a gente, porque além de tudo que o professor Arnaldo vai trazer aqui de ideias para vocês, ainda tem esse presente no final que vai fechar com chave de ouro aí o nosso aulão, tá legal? Eu espero aqui que da minha parte vocês tenham gostado, tenham compreendido, que vai ajudar vocês aí a se tornarem concurseiros mais profissionais, né? Não aquelas pessoas que chegam e não sabem bem o que estão fazendo, mas que seguem uma metodologia ali, algo que vai realmente trazer resultados para vocês, tá bom? Fiquem agora com o professor Arnaldo então e até a próxima. Tchau, tchau.
Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então, a minha parte aqui da Japaci Educação. Sou o professor Arnaldo e a gente vai tratar então, como o Felipe falou, de uma obra específica desse concurso que vocês vão prestar para Jundiaí, usando aqueles 4 passos que ele já citou, tá certo? Então vamos lá, aula. Seguinte, ó, ele falou então lá os 4 passos para vocês melhorarem a produtividade do estudo de vocês a respeito aí então de seguir o conhecimento base, a produção e tudo mais. Então, a gente vai ver hoje, baseado, então, no livro da doutora Zilma Ramos de Oliveira. Esse livro vai cair no concurso aqui de vocês de Jundiaí. A professora Zilma, eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela, então eu conheço ela pessoalmente. E a doutora Zilma é uma das idealizadoras da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. Então, é uma pessoa bem conhecida no meio, é uma pessoa que tem influenciado bastante as novas ideias metodológicas, as novas concepções da educação infantil, e é uma chance de cair nessa prova é gigantesca, tá certo? Bom, quando eu vou começar, então, como eu começo com os conhecimentos base, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que pensar exatamente como a gente aprende, igual o Piaget falava. A gente aprende por hipóteses, formulando hipóteses, essas hipóteses elas vão sendo construídas, e essa construção, se ela for de acordo com o parâmetro científico, novas construções têm que ser feitas. Se essas construções não são de acordo com a base científica, são baseadas no senso comum, elas devem ser descartadas. E aí tem que ser um processo de acomodação, adaptação e assimilação, tá certo? Então, quando eu vou começar a estudar, antes mesmo, lá quando eu pego a planilhinha, eu tenho que pensar o seguinte, vou pegar minha planilha. E nessa planilha eu tenho que começar a pensar o que eu sei a respeito de tal assunto, de tal autor ou de tal legislação. Por que eu tenho que fazer isso, gente? Quantos de nós já fomos numa aula e a gente falou assim, puxa vida, eu estou aqui, mas não entendi nada. Por quê? Porque as construções elas são feitas mediante a conhecimento prévio que você já tem estruturado. Por mais raso que seja ou por mais absurdo que seja. Então, alguma ideia você tem que ter formada para que aquilo ali se desestabilize e novos conhecimentos sejam construídos ou se consolidem. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é nessa parte, quando antes de começar a leitura de um material, seja o resumo, o livro na íntegra, ou até mesmo uma videoaula, eu começo a pensar, bom, o que eu sei a respeito, então, do trabalho do professor de educação infantil da Zilma Ramos de Oliveira? O que eu ouvi falar dela? Eu dei algumas dicas para vocês agora. Trabalhou na BNCC, é especialista em educação infantil. Mas vamos supor que vocês não soubessem nada. Vocês têm que ter alguma ideia, por mais que sejam aleatórias e por mais que sejam absurdas. Ah, Zilma, ela vai falar que o professor de educação infantil deve cantar. E aí você deve anotar isso. Por quê? Porque ao longo do seu processo de construção, algumas coisas vão ser descartadas, algumas coisas vão ser consolidadas. Tá certo? Então, esses conhecimentos prévios, estudos de hipóteses, eles têm que ser formulados, têm que ser feitos exatamente para isso. Para que você vá descartando ao longo da leitura, ao longo da aula, ao longo do estudo que você está fazendo, para poder consolidar depois. Outra coisa que é importante é o que eu sei da autora ou do tema da obra. Então, talvez vocês sabem, eu trabalho com educação infantil, vocês tenham uma ideia porque já estudou esse mesmo assunto com a visão de outros autores. Em geral, pessoal, é muito raro um autor contradizer um outro. Então, geralmente, quando faz o edital do concurso, um autor, ele enviesa o outro. Então, baseado no que um outro autor falou pelo assunto, você tem uma ideia, mesmo que rasa, que isso já ajuda nessa consolidação. Ou o que eu sei da autora? Por quê? Porque geralmente os autores eles falam do mesmo assunto, eles geralmente têm o mesmo foco. Eles não começam a abranger demais para depois não terem um nicho aí no mercado, né? Porque eles querem vender a ideia, vender livros, vender concepções. Então, na verdade, geralmente eles delimitam isso aí. Outra coisa que é bacana é quando eu vou ler a determinada obra, determinado assunto, alguma palavra para mim é nova? Por quê? Porque, às vezes, a ajuda do dicionário também auxilia nesse processo de construção do conhecimento. Porque, às vezes, a gente está estudando um assunto lá e a gente não sabe nem o que está se tratando. Por exemplo, em outros concursos, quando cai em Jussara Hoffmann, está lá a palavra mediação. E muitas vezes, quando eu vou dar aula presencial, eu pergunto para o grupo de alunos o que é mediação, a maioria me dá resposta aleatória que não tem nada a ver com mediação. Então, conhecer palavras novas da obra, do tema da obra, ou ao longo do texto, ao longo da videoaula, auxilia a compreensão, porque às vezes a gente fica achando que aquela interpretação nossa é correta e não é, tá certo? Então,
Para essa simulação que a gente vai fazer aqui dos 4 passos para aprimorar o estudo de vocês, foi escolhido então esse livro da Zilma Ramos de Oliveira, que é o trabalho do professor de educação infantil, que é a 2ª edição de São Paulo, pela editora Biruta de 2014. Então, eu fiz o conhecimento prévio, levantei o que eu sei, o que foi falado sobre a autora, sobre o tema, já tenho uma noção básica. Por isso que quando a gente vai trabalhar como professor, fala que a gente tem que valorizar o conhecimento prévio do aluno. Por quê? Porque baseado no que esse conhecimento prévio, que as construções vão ser feitas mediante as sinalizações que vão ser postergadas depois. E aí, depois que eu fizer isso, eu assisto a videoaula, leio o resumo ou o livro na íntegra. Esse é o primeiro processo para você formar a base. Essa base que vai ajudar vocês, então, a entender o processo de elaboração do próprio material de resumo. Que esse material de resumo, como o Felipe falou, é que vai subsidiar as construções que vocês vão fazer ao longo do período, tá certo? Bom, uma coisa que é importante. O processo de produção, ele tem que ser ativo, ele não deve ser passivo. Eu simplesmente não vou ficar na frente do computador, na frente do meu celular, na frente da minha TV, da Smart TV, assistindo o Arnaldo falando o tempo todo, sem fazer nenhuma anotação, sem nada. Esse método ele deve ser ativo. Ativo em que sentido? Tem que ser participativo. Você está tendo um estímulo, mas esse estímulo tem que dar alguns outros feedbacks. Não precisa ser para o professor, pode ser para outras formas de feedback. E aí, eu vou citar para vocês a pirâmide de William Glasser. William Glasser é um estudioso que ele fala como que as pessoas potencializam o aprendizado mediante uma aula. E ele fala o seguinte, que quando nós estamos estudando e só lemos, a gente realmente só retém 10% do que a gente lê. Então, ou seja, quem só lê tem uma vantagem, mas só ler só vai fazer com que você construa o conhecimento em 10%. Quando você escuta alguma coisa, isso vai para 20%. Então, audiobooks, por exemplo, potencializa a leitura e escuta em 20%. Quando a gente vê alguma coisa, né, alguma coisa prática ou vê a ilustração de que está sendo feita, isso aumenta para 30%. Né? Quando a gente vê e ouve, né, ou seja, junta os dois, isso aumenta para 50%. Quando nós discutimos com os outros, o que é discutir com os outros? Não é brigar, é conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir, nomear. Isso potencializa em 70%. Quando nós fazemos, colocamos a mão na massa, vai por 80%. O que é fazer? Quando nós escrevemos, por isso que o Felipe deu tanta ênfase de escrever, de escritas e mapas conceituais, que eu daqui a pouco vou falar para vocês. Quando a gente interpreta, traduz, expressa, revisa, identifica, comunica, amplia, utiliza, demonstra, pratica, diferencia e cataloga, tudo é o processo de fazer. E quando nós ensinamos os outros, isso potencializa para 90%. E ensinar os outros significa explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar. Então, isso aqui é a pirâmide de Glasser que faz com que a gente vá aumentando, né, a base do que a gente está estudando. Uma coisa importante é que às vezes vocês estão falando assim, mas eu estou fazendo esse curso, eu vou ensinar quem? Eu vou fazer quem? Então, quando eu for começar a explicar agora da professora Zilma dessa obra, é importante que você anote, é importante que você faça alguns resumos, faça mapas conceituais e também você ou cole bilhetinhos na geladeira, essas coisas que isso vai fazer lembrar. Eu, particularmente, Arnaldo, o que eu faço? Muitas das vezes eu pego meu celular, eu gravo explicações sobre aquele autor, que isso vai ajudar, depois eu vou ouvir para ver se eu falo assim, será que não está faltando alguma coisa que eu anotei aqui que eu não gravei? Ou eu gravo aula mesmo para mim e aí eu começo a pensar, será que na anotação tal não faltou tal assunto que é abordado nessa videoaula? Isso ajuda bastante, gente. Eu sei que o ideal seria ensinar a outra pessoa, mas você muitas vezes vai fazer um curso, você vai ensinar outra pessoa que vai ser seu concorrente. Se você fizer isso, já ajuda, né? Bom, e aí, como que eu vou fazer então aquelas anotações que a produção, como o Felipe já comentou, né? Eu posso fazer essas anotações de vários modelos. O modelo tradicional que você conhece é os resumos. Você resume o que o autor escreveu, ou que a videoaula o professor falou e tudo mais. Outra coisa bacana são os esquemas. Esquemas é quando você coloca palavras lá e essas palavras elas vão remeter a outra coisa. Então, por exemplo, Zilma. Então, eu remeto a BNCC, como eu falei, ela fala de educação infantil, e aí nessa obra vai falar do professor, exemplo, isso é esquema. Né? Então, esses esquemas que vão fazendo aí com que eu remeta a outras palavras.
Isso aqui também, gente, ajuda a entender o que são palavras-chave, né? Palavras-chave, como o nome próprio diz, chaves, o que são chaves? Chaves são instrumentos que abrem portas, certo? Então, quando você faz uma anotação, as palavras têm que ser significativas, as palavras têm que abrir portas. Mas que portas? Abrir portas de outros conhecimentos. Quando você marcar uma palavra, essa palavra vai ter que remeter para você uma outra ideia. Se você escreve uma palavra e essa palavra não remete a ideia nenhuma, aquilo é uma palavra aleatória. Então, até a qualidade da palavra que você vai escolher, ela tem que te remeter a alguma coisa para você linkar assuntos, linkar ideias, linkar comunicações, tá certo? Então, a gente sempre tem que lembrar que palavras-chave abrem portas, chave abre ideias. E também existem outra forma também, que são os mapas conceituais, que são os esquemas de fluxograma, né, que você coloca lá e você elenca as ideias baseado em níveis, né, e tudo mais. Então, mapas conceituais também é uma boa ferramenta aí para você elaborar esse processo de produção, que vai ser o próprio material de estudo de vocês. Por quê? Porque aquilo vai evidenciar as construções que você fez e aquilo ali vai reforçar esse princípio da pirâmide de Ulrich-Glaser, tá certo? Bom, mas vamos lá para o livro da Zilma Ramos, que é o que vocês querem saber mesmo, como que eu vou estudar, então, para poder ir bem nesse concurso. Nesse primeiro capítulo do livro da Zilma Ramos, o Trabalho para a Educação Infantil, ela faz algumas considerações iniciais. Que considerações essas? Ela fala, por exemplo, sobre a obrigatoriedade da educação infantil, que é uma coisa recente, né? A gente tem que pensar que a obrigatoriedade da educação infantil já estava alguma coisa rascunhada na LDB, rascunhada lá na Constituição, mas a partir de vários pareceres, que a obrigatoriedade da educação infantil com 4 e 5 anos se tornou obrigatória, lá por volta de 2008, 2009, 2010. Aí os municípios tiveram que ofertar vagas aqui. Antes desse período, a gente tem que lembrar que a educação infantil era facultativa. Fazia pré-escola quem os pais desejavam, porque achava que preparava para o ensino fundamental, o antigo primeiro grau, e eram pouquíssimas escolas públicas que ofertavam, a maioria das ofertas até na escola privada, certo? Ela fala que essa obrigatoriedade ela é recente, então ainda o que acontece? Isso vai fazer com que acarretem vários fatores, né, com essa obrigatoriedade. Os sistemas de ensino tiveram que se organizar, houve superlotação de salas, muitas das vezes também houve a migração do professor do ensino fundamental para a educação infantil, que como eram poucas salas de educação infantil que tinham, eram poucas as salas disponíveis e poucos professores dessa área que eram especialistas. Conforme foi ampliando isso, naturalmente muitos professores começaram a migrar. Outra coisa que começou a acontecer também é que não foi estruturado um currículo lá em 2007, 2008, 2009, 2010. Existiam referenciais, existiam alguns documentos oficiais, mas não deixavam tão claro esse trabalho. Então, muitas das vezes, a Secretaria da Educação Infantil, que é uma coisa válida, que ela acha, ela é uma das defensoras disso, nos primeiros anos dessa obrigatoriedade, aconteceu alguns problemas aí. Por quê? Porque muitas vezes os professores do ensino fundamental, as famílias que matriculavam as crianças na escola, achavam que a educação infantil era um preparatório, coisa que não é. A educação infantil é uma fase própria da criança e que a cada dólar investido em educação infantil se economiza $20 em outras políticas sociais ao longo da vida daquele ser que frequenta, certo? E automaticamente, com essa estruturação, né, que é válida, né, essa obrigatoriedade, surgiu então nas redes, né, muitos docentes sem qualificação ou formação deficitária. E aí a gente teve no início, muitas pessoas trabalhando em educação infantil sendo leigos ou com pouca formação, né? Ou seja, as pessoas não tinham uma formação tão estruturada e tão sólida para trabalhar na educação infantil como ela deveria ser feita, certo? Já as crianças de 0 a 3 anos, elas são da idade da creche. Lá nas legislações hoje, elas falam que de 0 a 3 anos, a educação não é obrigatória, a matrícula, porém a oferta, ela deve acontecer. É facultativa a matrícula, mas os sistemas de ensino devem ofertar. Tanto é que muitos sistemas de ensino eles fazem sistemas de seleção baseado na renda da pessoa, se a mãe trabalha, ou quando a gente trabalha na creche, a gente fala, olha, tá vendo a mãe, ó, deixou o filho aqui e vai lá dormir. Ou deixou o filho aqui e vai para academia. Gente, é um direito da criança de 0 a 3 anos frequentar a creche. Mas a gente tem que lembrar também que a creche ela sempre foi ligada à assistência social, uma política assistencialista. Então, a gente tem que pensar que a partir da LDB, a partir da Constituição, a partir da implementação
das novas legislações voltadas para a educação infantil, inclusive na modalidade de creche, é vista como um direito. É por isso que quando uma mãe ela entra com uma liminar lá na Defensoria Pública, ela consegue a vaga. Porque não é a justificativa se a mãe trabalha ou não para dar vaga para a criança. Não é a justificativa rindo ou não para dar vaga para aquele determinado ser. Então, a gente tem que pensar que quando as creches saíram da assistência social e foram para a educação, elas mudaram o foco. Não é mais existencialista, ela tem um viés aí educativo. Então, é importante que vocês fixem essa ideia aí, que por mais que na prática exista um processo de seleção para selecionar essas crianças que vão frequentar, isso não é adequado, isso não tem respaldo legal. Então, precisa de uma formação para trabalhar também com esse público-alvo de 0 a 3 anos, porque essa etapa as crianças têm muito a desenvolver, tá certo? Mas se não tinha professor para trabalhar com a pré-escola de 4 a 5 anos, imagine então na creche de 0 a 3. Então, por isso que ela fala que era importante, nessa fase de ensino, eliminar a presença de leigos. Na creche ainda tem muito ADI, que é auxiliar de desenvolvimento infantil, recreacionista, técnico, monitor, página, etc. Não que esses profissionais sejam ruins, mas eles não foram preparados para isso. E ela fala que tem que ter um perfil de professor para trabalhar na creche, na pré-escola, na educação infantil como um todo, porque é uma etapa genuína da criança. E como tal, precisa de uma formação sólida e consistente, tá certo? Aí, ela também vai citando a filosofia da educação infantil historicamente construída. Então, a creche era para mãe trabalhadora, mãe pobre. A pré-escola era para preparatório, para ensino fundamental. E isso, na verdade, caiu. Foi caindo ao longo do tempo. Só que ainda a gente fica enraizado nessas filosofias que não mais fazem parte do nosso cotidiano da pré-escola. Então é importante que isso aí seja desconstruído por parte de vocês. É um direito da criança, uma etapa com muitas aprendizagens, muitas descobertas. E, obviamente, também, outra coisa que a gente tem que desmistificar é a presença de leigos femininos, né? Muitas das vezes, para trabalhar na educação infantil, seja na creche ou na pré-escola, bastava ser mulher e mãe. Isso era o suficiente. E isso também ela critica. Não é ser leigo. O leigo tem que sair, porque tem que ser bem formulado. E também não é o feminino. A figura masculina também tem que se aproximar aí, desde que esteja, claro, estruturado. E também o preparatório para o ensino fundamental. Não é esse viés. O viés indicado, então, é de uma etapa própria de ensino. Tá certo? Aí, ela vai argumentar, por exemplo, no outro capítulo, quais são os argumentos que então estão presentes para justificar a ausência do professor de educação infantil? A gente sabe que muitas redes não têm professor de educação infantil na creche de 0 a 3 anos. E aí a gente tem que entender a essência por que ainda algumas redes insistem em não ter. Uma dessas justificativas que se é colocada é que para atender e educar a criança pequena basta ser mulher. Não é preciso uma formação específica, coisa que ela já criticou e não é bem assim. Precisa ser um profissional realmente habilitado, uma pessoa que estudou, que se preparou para Natal. Então, essa ideia que a mãe é o suficiente, ser mulher e ser mãe, para atender essa especificidade, não consolida, não é verdade. Outra ideia que também é justificada é que a criança pequena não está pronta para aprender e assim não precisa de um professor. Outra ideia estapafúrdia, né? Pessoal, vocês estão notando que ao longo que eu estou explicando as aulas para vocês, eu estou marcando algumas características, às vezes eu grifo. Isso aqui é importante, que são palavras que talvez remetam vocês aí na escrita que vocês do próprio resumo de vocês, tá certo? Outra ideia também é, criança pequena precisa de alguém para trocar seu profissional ao brincar, ou seja, uma coisa voltada ao cuidar. E a professora Zilma é uma das defensoras do cuidar e educar indissociáveis, né? Então, eles não podem ser separados. Não pode ter uma pessoa para fazer higiene, fazer alimentação e outra pessoa para ensinar. Na verdade, esses processos são espiralados, eles acontecem simultaneamente. Então, é uma das ideias da professora Zilma. Então, essas redes, elas usam esses argumentos para justificar a falta de professor, mas na verdade não deveria ser dessa forma. Porque a criança, na educação infantil, do 0 aos 5 anos, ela tem muito a aprender, muito a construir, muitas ideias a remeter, e o professor tem que fazer um papel de mediador. E só a pessoa, quando entende como a construção é feita, como que a criança entende, como a criança vai evoluindo no seu processo de construção, que ela é capaz de ajudar essa criança nesse processo, tá certo? Bom, e aí ela começa a falar, por que então é necessário o docente na educação?
como já falei, é uma função a educação infantil, ela tem uma função educativa, a partir do momento que ela passou, então, para o ensino fundamental. Então, ela tem um escopo, ela tem um objetivo. Ela não é só recreacionista, ela não é só para passar o tempo, ela não é só para cuidar, ela não é só para trocar fralda. Ela tem uma função ali com metas, ela tem ali detalhes de avaliar, detalhes que ela tem que se propor para fazer com aquela criança, com aquele grupo. E para fazer esse trabalho de maneira genuína, para fazer um trabalho de excelência, tem que ser um especialista nessa área. Ou seja, tem que ser um professor que realmente conheça a natureza das crianças, conheça essa etapa e como os processos devem ser feitos. O cuidar e educar é indissociável. Eu sou diretor de escola aqui em Mogi das Cruzes e muitas das vezes eu recebo professoras novas que me perguntam: Arnaldo, o meu aluno fez xixi na roupa, quem que vai trocar? E aí eu tenho que explicar para a professora, você tem que trocar. E elas me retrucam, mas aí, quem que vai ficar olhando meus outros alunos na sala? Eu falei, não, eu vou lá olhar. Mas por que, gente? Eu poderia ir lá trocar a criança ou pedir para outra pessoa trocar. Mas no momento que a professora ela leva a criança até o banheiro e fala, olha, quando você sentir que o xixi está vindo, você fala para a professora que quer ir no banheiro. Ou, você tem que ir no banheiro, o banheiro é aqui, se encosta a porta. Por quê? Porque muitas das vezes a criança ela não tem ainda a noção desse processo, que ela pode pedir, aonde que fica, como que faz. E é o professor que é a ponte da criança na instituição. Se eu, que sou a pessoa que estou de fora, vou lá e explico esse processo para essa criança, só que você vê xixi, você vai vir da professora. E eu falo, mas quem é a professora mesmo? A quem eu devo recorrer? Então é esse processo. E ela vai auxiliando, vai orientando, vai instruindo. É esse processo que tem que ficar claro, que o professor não pode contar com outro profissional para fazer essa etapa, porque nessa é a hora que ele vai ensinar a criança a usar o banheiro de maneira adequada, a higiene das mãos, a usar o material de higiene de maneira adequada, a fazer a higiene conforme preconiza, a criança se preparar para pedir para ir ao banheiro ou ir ao banheiro, coisas do tipo, tá certo? E sabendo disso, então, o professor tem que saber que ele é um mediador de ações pedagógicas. Ou seja, para ele ser mediador, ele tem que entender as teorias. As teorias do quê? De como a criança aprende. Ele só consegue mediar mediante, então, como ele conhece a criança e essa estrutura. E nisso vai exigir, então, desse profissional uma gama de conhecimentos, desde o planejamento, a articulação e o desenvolvimento educacional, porque esses são primordiais para o processo de interação com essas crianças. Lá na LDB também, no artigo 29 e 62, fala um pouquinho dessa obrigatoriedade do docente lá. Ou seja, existe um respaldo legal também para garantir a necessidade desse profissional nessa etapa de ensino. Existe o parecer do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica número 20, que fala que deve assegurar na educação, em sua integralidade, o cuidar e educar. Ou seja, também está garantindo que esses princípios são indissociáveis. E quando a gente fala cuidar, gente, cuidar não é só trocar fralda, dar de comer, cuidar para não se machucar. O cuidar, baseado em tudo isso que a doutora Zilma está citando aqui, envolve acolher, garantir segurança, alimentar a curiosidade da criança, trabalhar a ludicidade e a expressividade infantil. Então, o cuidar é assegurar que a criança se desenvolva todas as suas potencialidades da melhor maneira possível e se sinta segura e que possa galgar e construir cada vez mais conhecimentos cada vez mais profundos, tá certo? E nesse sentido, é óbvio que esse profissional ele tem que ter uma série de postulados que vão garantir que isso realmente seja garantido. Seja a Base Nacional Comum Curricular, que você já deve ouvir falar bastante, que isso vai subsidiar que construções são feitas. Lembrando que os eixos da educação infantil são as brincadeiras e interações, ou seja, todo o aprendizado, todas as mediações, todas as intervenções que o professor tem que fazer com as crianças, tem que ter esses dois viés aí, brincar e interagir. E nesse sentido, ela vai falando que para isso acontecer, pela própria natureza da criança, a melhor forma é você estruturar através de campos de experiência. Os campos de experiências, que são 5 na educação infantil, o eu, o outro, nós, fala, som, eu, o outro, nós, traço, som, cores e formas, corpo, gesto e movimento, fala, escuta, pensamento e imaginação, e aí vai. São 5. Eles trabalham espiralados. Por quê? Porque as crianças não aprendem separadamente como no ensino fundamental. No ensino fundamental, a gente ainda usa as ferramentas ainda de
componentes curriculares, né? De linguagem, de língua portuguesa, de matemática, de ciências naturais e sociais, que é geografia, história e tudo mais, como se as crianças aglutinassem o conhecimento de forma linear. Mas, na verdade, esses campos de experiência, eles se conversam o tempo todo. Quando a gente, por exemplo, dá uma brincadeira de amarelinha para a criança, a gente está trabalhando lá a questão dos números, né, de quantidades, a gente trabalha corpo, gesto e movimento, a gente trabalha escuta, fala, pensamento e imaginação, porque a criança ela sabe lá que ela tem que pular, ela sabe a estrutura. Então, vários campos trabalhados ao mesmo tempo. Então, trabalhar os campos de experiência, conhecê-los, ajuda a entender que o conhecimento é espelhado, ele não é similar, ele não é linear, ele não é separado, né? E nesse sentido, é importante entender a construção do pensamento da criança. Como eu falei no começo, a gente aprende por hipóteses, a gente cria hipóteses, essas hipóteses elas vão ser confirmadas sim ou não. Se ela for confirmada, a gente tem que fazer um novo desafio para a criança para que uma nova hipótese sobre um novo conhecimento seja formulada e a construção vai acontecendo. Se aquela hipótese ela não foi confirmada, porque ela ainda está baseada no conhecimento ainda do senso comum, a gente tem que formar novos desafios para que essa hipótese seja formulada e esse processo vá construindo. Ao longo do processo, a gente vai descartando hipóteses que não funcionam e validando algumas outras nesse processo. E nesse sentido, o professor de educação infantil ele também tem que se valorizar a questão dos tempos e espaços. Aquela ideia de sala de educação infantil, um atrás do outro, como no fundamental, todo mundo fazendo a mesma coisa, não atende às características dessa fase de idade. Então, o professor de educação infantil ele tem que entender que nessa fase as crianças elas precisam ter contato com brinquedos estruturados e não estruturados. Por quê? Porque, por exemplo, nos brinquedos estruturados eles já são feitos para o próprio fim. Então, quando você vai dar, por exemplo, lá na brinquedoteca que tem bonecas, as crianças já sabem que a boneca é um ser simbólico, que vai simbolizar um bebê, que vai simbolizar a casa, a família ou o que for. Quando você, por exemplo, leva brinquedos que não são estruturados, pneus, garrafas, latas, o que for, aquilo na cabeça da criança, na imaginação da criança, pode se transformar em qualquer coisa. Então, o pneu ele pode se transformar num carro, pode se transformar numa moto, pode se transformar numa base para sentar, pode se tornar numa boia, pode se tornar uma série de outras coisas que a criança vai ter ideia. Quem tem bebê em casa sabe que muitas vezes se dá um presente para o bebê ele fica mais encantado com a embalagem, que a embalagem ele pode imaginar um carrinho, ele pode imaginar uma mesa, ele pode imaginar um sofá, do que o brinquedo em si. Então, através dos brinquedos não estruturados, as crianças fazem imaginação. E é claro que um professor com boa formação, ele vai explorar isso das crianças. Ah, é um carrinho? Ah, tá. E esse carrinho tá indo para onde? Tá fazendo o quê? Ah, onde que tá a garagem desse carrinho? Onde você vai guardar esse carrinho? Quem que vai usar esse carrinho também? Quem que dirige? Essas intervenções fazem com que a criança amplie o conhecimento. E outra coisa que é importante é que muitas vezes a gente quer que as crianças façam todas as coisas ao mesmo tempo. E as crianças, a estruturação do pensamento delas, da criança de educação infantil, não é dessa maneira. Então, o professor de educação infantil ele tem que ter uma gama de atividades que ele proporcione que quando as crianças concluírem uma construção, elas possam fazer outra construção imediatamente. Por isso que uma ideia também defendida pela professora Zilma são os cantos de atividades diversificadas, onde, por exemplo, numa mesa a gente coloca massinha, na outra mesa brinquedo estruturado, na outra não, brinquedo não estruturado, na outra lápis de cera, tinta, o que for, e as crianças vão construindo. E quando aquela construção for concluída, ela troca de mesa. E essa construção vai acontecendo o tempo todo. Por quê? Porque isso vai estruturando o pensamento da criança. Pode parecer uma tremenda bagunça se vocês olharem de primeira cara, mas na verdade não. O pensamento da criança é estruturado dessa maneira, da maneira que ela vai interagindo, que ela vai brincando e vai construindo. E é claro que o professor não vai deixar simplesmente ao Deus dará lá. Ele vai observando, vai fazendo perguntas pertinentes e essas perguntas vão fazendo com que as estruturações formem novas hipóteses e novas construções sejam feitas, tá certo? Bom, aí, gente, quando a gente faz, então, esses resumos, eu falei basicamente o do livro inteiro para vocês e vocês devem ter feito anotações ou coisas parecidas lá, mapas mentais, palavras-chave, a gente tem que ir para a parte prática, como o Felipe citou. A parte prática, a gente tem que responder questões. E para poder potencializar melhor a aprendizagem de vocês, a gente tem que saber o seguinte, que para responder essas questões, uma coisa que é bacana é entender a banca. Como focar melhor as questões? Então, uma coisa que eu falo para vocês, por exemplo, que é entender a banca, a VUNESP. A VUNESP, ela tem a seguinte premissa. A VUNESP, quando vai fazer uma prova, ela usa a estratégia de 5 alternativas. 5 alternativas de A, B, C, D e E. E aí, sempre, a VUNESP, ela usa a seguinte prática. 2 dessas alternativas são absurdas. Uma delas é a ideia do autor, mas fora de contexto.
E aí, o que acontece? Vamos sobrar outras duas. Quando a gente não tem ideia de uma questão, não sabe um determinado assunto, e a gente fala uni do unité, a gente pode chutar aleatoriamente. Quando a gente chuta aleatoriamente sem fazer um juízo de valor, a chance de acertar essa questão é de 20%. Se eu sei que a banca da Vunesp, então, sempre duas são absurdas, e eu elimino duas absurdas, a chance para eu acertar essa questão sobe para 33% na base do chute. Se eu descubro qual que é a ideia do autor, mas fora de contexto, a chance de eu chutar e acertar aumenta para 50%. Então, sabendo disso, muitas das vezes a gente vai fazer a questão lá da Vunesp e a gente foi procurando a resposta certa. Quando, na verdade, eu leio a alternativa e falo assim, não, essa aqui é absurda, eu vou eliminando. E aí fica na minha escolha um processo de escolha menor. E a chance de eu acertar a questão aumenta, mesmo que eu não saiba a ideia do autor. Se eu souber as absurdas, se eu souber a ideia do autor fora do contexto, isso potencializa. Mas como que eu faço primeiro? Eu leio a questão por completo. Depois que eu leio a questão por completo, eu grifo o ponto-chave do enunciado ou circulo. Por quê? Vamos supor que eu li a questão, essa questão não ficou muito clara para mim, eu leio as alternativas e não está muito claro. Eu não vou perder muito tempo naquela questão, vou passar para uma outra, porque o tempo do concurso é cronometrado. Quando eu decidir voltar para aquela questão, o que eu grifei, o que eu circulei, ela vai me dar foco para voltar a retomar a discussão daquela questão. Se eu não anoto nada, eu começo do zero, eu começo a ler do começo até o fim. E às vezes eu perco muito tempo. Então, essa circular o que a questão quer dizer de mais importante, ou anotações que eu já fiz, que eu já descartei, vai ajudar até no processo de retomada dessas questões, tá certo? A terceira coisa é refazer a pergunta de outro jeito, que é o interpretar. O que a pergunta realmente quer fazer? E aí, sabendo disso, eu vou eliminando, então, as duas absurdas, a ideia do concurso, do autor, e aí eu tenho duas para escolher. Uma coisa importante, gente. No concurso, eu devo começar a responder as questões da área que eu domino mais, para as que eu domino menos. Vamos supor que vocês dominem menos matemática. Então, matemática vai ser a última. Porque se você queimar toda a sua energia, a sua concentração na área que você sabe menos, isso vai dificultar o processo que você sabia mais. E aí, talvez questões que você sabia, que você domina, você erre por bobeira. Então, por exemplo, esse concurso de Jundiaí tem matemática, língua portuguesa e o específico. Se a parte específica você domina mais, corre para ela. Se é língua portuguesa, corre para ela. Se matemática é mais dificultosa, deixa por último. Se tiver que chutar, eu vou gastar os meus chutes na área que eu domino menos. Tá certo? Bom, e aí, vamos fazer um exercício aqui usando duas questões modelo, que caíram em concursos anteriores, para a gente tentar fazer o que eu estou tentando explicar para vocês aqui. Na questão número 1, que foi colocada aqui, de 2019, da Vunesp Prefeitura de Irujá, professor de Educação Básica 1, tá a seguinte sentença lá nessa questão. De acordo com Oliveira, eu vou ler a questão, o enunciado por completo. De acordo com Oliveira 2015, na educação infantil, para que diferentes propostas pedagógicas e atividades selecionadas sejam realizadas, é preciso pensar na organização de ambientes que apoiem as ricas experiências de convivência e aprendizagem das crianças. Por exemplo, para incentivar a exploração de objetos pelos bebês e crianças pequenas, o ambiente deverá viabilizar completamente a ação exploratória das crianças que vão empilhar, encaixar, encher, esvaziar, jogar ou amassar diferentes objetos. De acordo com Oliveira, para uma atividade assim, entre os outros elementos, o educador deve prever. E aí eu começo a circular. Então, de acordo com Oliveira 15, Ilma Ramos. O educador deverá prever que em uma atividade assim, que atividade? De exploração dos bebês, ou crianças pequenas, né, deverão de empilhar, encaixar, encher, esvaziar, jogar ou amassar diferentes objetos. Ou seja, agora eu refaço a questão. Para Oliveira, uma atividade com objetos com bebês, onde eles devem empilhar, encaixar, encher, esvaziar, jogar ou amassar. Uma atividade assim, o que o educador deve prever? O que o professor deve prever num ambiente assim? Estão vendo que isso aqui dá foco? A questão é gigantesca, mas quando eu coloco esse foco, eu sei exatamente o que ele está perguntando lá. E eu vou para as alternativas. Na alternativa A, aparece o seguinte, que os bebês e as crianças pequenas levam o objeto à boca, por isso todos os objetos disponibilizados devem ser exclusivamente brinquedos de encaixe, grandes e coloridos, devendo também ser industrializados e conter selo de certificação de qualidade. E aí eu começo a pensar, essa questão está certa ou não? O que essa questão pode me trazer de palavra que faça ela remeter que ela esteja errada? E aí eu leio a questão, que os bebês e crianças levam os objetos à boca. Tá certo, as crianças fazem isso mesmo. Pois todos os objetos disponibilizados devem ser exclusivamente brinquedos de encaixe. Não deve ser exclusivamente. Lembra quando eu falei na aula dos brinquedos não estruturados?
Então, não é exclusivamente. Então, esse exclusivamente aqui quer dizer que só esses que vão entrar. Então, é o que está errado aqui. Grandes e coloridos, devendo também ser industrializados. Não, quando a gente tem brinquedo não estruturado, a gente também vai trabalhar com material que seria usado no dia a dia, uma caixa, né? Algumas coisas que, garrafas plásticas grandes, que isso vai fazer com que a criança possa construir ideias. E aí, com selo de qualidade, então a gente sabe que essa aqui é absurda. Por que é absurda? Porque ela leva a uma educação infantil de extremo tradicionalismo, achando que somente aqueles brinquedos tradicionais que devem ser usados. Então não é essa. Alternativa B. O ruído e agitação que esse tipo de proposta gera, além de risco de acidentes, quando, por exemplo, um objeto é lançado por um bebê ou uma criança. Assim, o educador deve planejar essa atividade, mas só pode colocá-la em prática quando houver poucas crianças em sua turma. E aí, gente, o que está errado nessa questão? O que vocês acham? O ruído e agitação que esse tipo de atividade gera, além do risco de acidentes, quando, por exemplo, um objeto é lançado por algum bebê ou criança. Crianças fazem isso mesmo, gente. E o barulho, a criança ela é estimulada pelo barulho. Então, até aqui não está errado. Assim, o educador deve planejar essa atividade, mas só pode colocar em prática quando houver poucas crianças em sua turma. Pessoal, na prática, quando a gente vai ter poucas crianças numa turma? Nunca, né? Então, essa aqui também está errada. Aqui você tem que proporcionar, é claro, com supervisão. Ah, Arnaldo, mas eu vou deixar qualquer brinquedo, qualquer material com as crianças? Não é perigoso? E aí eu digo para vocês, qualquer material que vocês deixarem com as crianças, com selo de certificação de Inmetro ou sem certificação, sem supervisão, é potencialmente perigoso. Então, você pode deixar com os brinquedos do Inmetro lá, mas se você não supervisionar, ele é perigoso para a criança. Então, na verdade, a supervisão do professor tem que estar lá presente. Então, aqui o que está errado é poucas crianças na turma. Você vai esperar ter poucas crianças na turma para fazer esse tipo de atividade? É claro que não. Alternativa C. Que todas as crianças devem permanecer envolvidas nessa atividade com os mesmos materiais e pelo mesmo período de tempo. Desse modo, o educador vai planejar o tempo de duração da atividade e, após definido, não poderá ampliar ou reduzi-lo. Gente, também está errado. As crianças não devem, como eu falei, os cães de atividade diversificada, as crianças constroem de maneira diferente. Então, essa história de não poderá ampliar, reduzi-lo, que todas as crianças têm que fazer atividade no mesmo momento, com os mesmos materiais, também está por fora. Não é assim que o conhecimento é previsto. Vocês já viram que a gente eliminou 3 alternativas. Faltam 2. Isso já vai potencializando. Ou seja, se eu fosse chutar A, B, C, não seria a escopo do meu chute. Alternativa D. A preparação do espaço físico, o número de crianças e o tempo que estarão envolvidos na atividade, planejando também alguma atividade diferente para as crianças que rapidamente finalizarem ou interromperem a exploração. Isso aqui é bacana. Tem que preparar o espaço físico, o número de crianças que a gente vai atender, né? Não pode deixar a criança tempo ocioso, o tempo que elas estão envolvidas na atividade, planejando também alguma atividade diferente para aquelas que rapidamente finalizarem ou interromperem, ou seja, elas têm que sempre ter alguma coisa para serem feitas. Essa é uma alternativa plausível. Mas vamos ver a alternativa aí. Que as crianças pequenas são egoístas, querem tudo para si, não gostam de dividir os brinquedos, o objeto. Assim, e para evitar briga, o professor deve separar igualmente a quantidade de objeto e entregá-los para as crianças que devem brincar sozinha. Não, a criança não deve brincar sozinha, né? A criança deve ter as brincadeiras e interações, então essa aqui é absurda também. Então, para essa questão, a alternativa correta é a alternativa D. O professor tem que preparar o espaço físico, saber o número de crianças que vão trabalhar, o que cada um vai fazer, o que aquela criança, quando terminar, o que ela vai fazer em seguida, assim por diante. Certo? Bom, a segunda questão. 2019, VUNESP. Prefeitura de Birigui, professor de Educação Infantil. No trabalho com crianças de 0 a 2 anos de idade, conforme Zilma Ramos de Oliveira, na organização do ambiente para a exploração de tintas naturais, massas e mistura, é importante que o professor. Então, é Zilma Ramos, crianças de 0 a 2 anos, trabalho com tinta, massas e misturas. O que o professor deve saber? Certo? Esse é o foco da questão. Alternativa A. Cuide para que os materiais estejam bem guardados, fora do alcance das crianças, evitando que sujem toda a sala ou que comam alguma massa ou bebam alguma tinta. Esse é o que acontece na prática, gente, mas as crianças têm que explorar, e é tintas naturais. O que se imagina que é tintas naturais, gente? De cenoura, de beterraba, ou coisa parecida, não é tinta industrializada. Então, tirar fora do alcance das crianças não é o foco. E outra, as crianças, se for tirar esse tipo de alcance das crianças, as crianças não vão ter acesso a nenhum tipo de tinta. Então, essa aqui está errada. Consegue entender que os tintas naturais eu tenho que interpretar aqui, certo? E outras, vai trabalhar com massas, massas que não são tóxicas, né? É criança de 0 a 2 anos. Então, já está previsto na questão que isso vai ser trabalhado com a criança. Então, a gente tem que pensar que as nuances que possam contaminar a criança não estão sendo elencadas aqui.
B. Evita-se colocar-se como modelo para as crianças no uso de materiais, a fim de que aprendam por conta própria ou explorem com criatividade e interesse próprios materiais. Isso seria uma resposta plausível, né? Evitar colocar-se como modelo para as crianças no uso de materiais. Tá estranho, mas vamos ver as outras questões. A fim de aprendam por conta própria e explorem com criatividade e interesse próprios materiais. A gente vai deixar aqui e vai retomar depois essa alternativa. Alternativa C. Garante que as crianças realizem atividades no mesmo ritmo, iniciando e terminando coletivamente a exploração dos materiais no mesmo tempo. Não, a gente já sabe que não, que as crianças elas fazem movimentos em tempos diferentes, certo? Alternativa D. Ofereça novos desafios com base na observação do percurso de exploração desenvolvido por cada criança, dando tempo para que cada um inicie e decida o que fazer com base em seus interesses. Estão vendo que essa aqui está muito mais estruturada que essa aqui? Mas a gente vai ver a letra E. Reserve um espaço pequeno e organizado de modo a impedir que as crianças circulem muito ou tenham muita mobilidade, evitando assim que distraia durante a atividade. Então, criança de 0 a 2 anos, gente. Então, essa aqui é absurdo. Aí eu fico entre as duas. A gente já eliminou 3. E aí a gente começa a ver quais, então, são baseadas nos princípios do edital do concurso. Na letra C, garante que as crianças... Olha lá. Letra C. Garante que as crianças realizem atividade... aqui, ó. Evite colocar como modelo para as crianças no uso dos materiais, a fim de que aprendam por conta própria, explorem com criatividade e interesse os próprios materiais. Apesar de parecer plausível, aprender por conta própria. Aprender por conta própria o que é? Deixar as crianças sozinhas. Então, ainda assim, esse conta própria que mata a questão. Por quê? Porque a criança tem que explorar, mas o conta própria dá a impressão que o professor não vai intermediar, não vai mediar, não vai fazer nada. Já na alternativa D, o que fala? Ofereça novos desafios com base na observação do percurso de exploração desenvolvido por cada criança. Ou seja, o professor deixou um momento a criança explorar por conta própria, mas depois ele fez novos desafios para a criança construir a ideia. Então, essa aqui está muito mais plausível. Dando tempo para que cada um inicie e decida o que fazer com base nos seus interesses. Então, nessa questão, a alternativa dela está muito mais completa, baseado, então, nas ideias de João de Oliveira na base do construtivismo. Tá certo? Bom, gente, depois que eu fiz as questões, eu fico pensando, o que eu errei? Que é a parte de revisão. O que eu não sei? O que talvez eu não entendi? Qual palavra nova eu não tenha tido ideia? Tem alguma anotação dos meus resumos, mapas conceituais e esquemas que falta eu completar lá para poder fazer com que o meu resumo seja melhor escrito? Tem algum conceito que não prestei atenção na videoaula ou no resumo base? Então, quando eu olho as questões, eu começo a procurar nos meus resumos, na videoaula, nos resumos que eu tenho no livro, aonde que foi a ideia que se perdeu. Será que eu não prestei atenção ou não entendi a ideia? Isso vai ajudar a potencializar o entendimento e ter a noção do erro como uma forma construtiva de conhecimento, certo? E aí, baseado nisso, eu vou refazer exercícios, vou revisar os meus resumos, etc. E aí, quando eu coloco isso como meta, eu potencializo o resultado. Lembrando aqui lá que o Felipe falou, o ideal é que a gente tenha 85% de acerto. Esse é o potencial para estar entre os primeiros, entre os cabeças, para conseguir a minha aprovação. Isso vai ajudar realmente nesse processo. Se eu começar inicialmente com 50%, já é um bom início. Mas eu fazendo exercícios, fazendo novos desafios e verificando o percentual que vai aumentando ao longo do período, isso vai ajudando a consolidar meu aprendizado. E é isso que a gente fala que é fortalecer os pontos fracos. Porque quando a gente fortalece os pontos fracos, na verdade a gente vai evoluindo a um ponto que a gente vai sabendo e descobrindo aonde estão os nossos interesses e onde a gente precisa melhorar mais. Espero que vocês tenham entendido a ideia, como que a gente estuda, como a gente faz todo esse processo. Entendi também a ideia da Zilma Ramos, que vai cair no concurso de Jundiaí. E ajude vocês a terem foco e a terem cada vez mais atenção e possam perceber como que isso pode potencializar o aprendizado e a construção da ideia de vocês, tá certo? Eu fico por aqui, não saia daí, porque agora o Richard vai dar vai falar para vocês uma surpresa bacana para quem ficou até o final da aula. Eu encerro por aqui, mas desejo que vocês consigam aí a aprovação para tão sonhado concurso que vocês almejam. Fiquem aí ligadinhos que o presente vai valer a pena, tá certo, gente? Até mais. E aí, pessoal, como prometido, eu estou de volta aqui com vocês para entregar o presente, né, que eu disse lá no começo e falei que valeria a pena, e eu vou recompensar vocês que ficaram aqui até o final. E eu tenho certeza que isso vai valer muito a pena, tá? Espero que vocês tenham aproveitado os nossos conteúdos do aulão, né, que tenham feito as anotações ali, para que consigam aplicar tudo que vocês aprenderam.
Para quem não sabe, nós temos uma comunidade de estudos, né, que é um ambiente com acervo de conteúdos focado na preparação de concursos pedagógicos, e lá dentro da comunidade tem todo o conteúdo do edital da Prefeitura de Jundiaí. Então, o meu presente de hoje para vocês é que eu vou liberar um acesso por 5 dias até o dia 15/2 de forma gratuita, para que vocês consigam ter acesso ilimitado a todos os nossos conteúdos produzidos, tá? Além do conteúdo, de todo o conteúdo do edital da Prefeitura de Jundiaí, nós temos vários bônus, como técnica de estudos, matemática do zero, desenrolando português, que são conteúdos bases ali para quem tem dificuldade nessas disciplinas conseguir organizar melhor os seus estudos, além de todos os materiais, cronogramas e tudo que você precisa ali para conseguir aplicar o que vocês aprenderam hoje e fazer uma preparação excelente para conseguir o objetivo, que é a aprovação nesse concurso da Prefeitura de Jundiaí, beleza? Então eu vou fazer a liberação para vocês, eu vou mostrar agora na sequência como que vocês vão solicitar o acesso gratuito, tá? Então vamos lá. Como eu disse, o acesso gratuito será até o dia 15/2, e as inscrições poderão ser feitas a partir de agora até amanhã, dia 11, às 23h59. Para solicitar o acesso, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp da escola, que eu vou colocar o número aqui, tem também um link aqui na descrição do vídeo, tá? Então você vai mandar uma mensagem dizendo que você assistiu ao aulão e que você quer ter acesso à comunidade até o dia 15, tá? Então você pode começar a mandar mensagem a partir de agora e até amanhã. Mandei a mensagem no dia 12, você não vai mais conseguir ter o acesso, tá bom? Então aproveita agora, porque se você mandar agora, você já vai liberar o seu acesso daqui a pouco, e aí você vai ter 5 dias para usar gratuitamente. Esse daqui é o número, tá? Então 11 9 7427 4552, ou então você pode clicar no link aqui na descrição do vídeo. Lembrando que o acesso será válido até o dia 15/2. E aí, se você gostar da comunidade, ver que faz sentido para você, que realmente os conteúdos são relevantes e quiser assinar a nossa comunidade, que ela funciona por meio de assinatura. Então você paga uma mensalidade e tem acesso a todos os conteúdos por lá. Mais ou menos tipo a Netflix, tá? Então você vai pagar uma mensalidade e ter acesso ilimitado. E também não tem fidelidade, então você pode pagar enquanto você usar. Depois que você não quiser mais fazer parte ali da comunidade, mas ter acesso aos conteúdos, é só você solicitar o cancelamento e não tem nenhum tipo de multa. O valor da mensalidade é R$ 79,90. Porém, eu tenho mais um presente para vocês. Então, para quem solicitar agora o acesso de 5 dias gratuitos até o dia 15, você vai ter a possibilidade de pagar apenas R$ 49,90 no primeiro mês. Então, eu vou anotar aqui para vocês. O valor da mensalidade é R$ 79,90. Porém, vocês terão um desconto e no primeiro mês pagarão R$ 49,90, tá? Lembrando que esse desconto será válido apenas até o dia 16/2. Então, assim, poxa, entrei na comunidade agora, no acesso gratuito, vi lá que é excelente mesmo, gostei, quero assinar. A partir de hoje, você já consegue assinar com desconto de R$ 49,90. E vai ficar válido até o dia 16. Lembrando que no dia 15 o seu acesso gratuito será interrompido. Então, se você não tiver feito a assinatura, no dia 15 você não vai conseguir mais acessar, tá? E aí, até o dia 16, você pode conseguir fazer sua assinatura com desconto, pagando R$ 49,90 no primeiro mês. Depois, poxa, perdi o dia, liguei ou tentei acessar no dia 17, por exemplo, e quero fazer a assinatura no dia 17. Aí vai estar o valor normal, tá? Que é R$ 79,90. Então, esses prazos a gente cumpre à risca, assim. Então, não adianta você mandar mensagem, e-mail, chorando, dizendo que não conseguiu fazer, porque a gente está dando um prazo bem longo, então não tem desculpa, tá? Você vai ter os dias gratuitos, se você quiser assinar com desconto, até o dia 16, beleza? Agora o Felipe vai mostrar para vocês, por dentro da comunidade, como que funciona.
Enquanto isso, vocês já podem aí ir solicitando o acesso, tá bom? Pelo número do WhatsApp. Eu peço um pouquinho de paciência, porque a gente faz esse acesso manualmente. Então, vocês vão mandar a mensagem no WhatsApp e a gente vai por ordem das mensagens. Então, não adianta ficar mandando um monte de mensagem, porque vai ficando lá para baixo. Então, se mandou uma mensagem solicitando, basta aguardar um pouquinho, que a gente já vai te dar um retorno com o seu acesso, o login, a senha e o link para você acessar a comunidade, tá? E agora o Felipe vai mostrar por dentro como que funciona, como que é a nossa organização, como são separadas as disciplinas, as trilhas, quais são os bônus, para que vocês, a hora que entrarem na comunidade, já tenham um pouquinho mais de familiaridade, beleza? Opa, tô de volta aqui para mostrar para você agora um pouquinho da nossa comunidade por dentro, né? Como o Richard citou, para você conhecer um pouco mais do nosso ambiente de estudos. E assim, a minha dica, né, é que vocês aproveitem esse presentão que a gente está dando para vocês. Esses dias, ao menos os dias de acesso gratuito, né? É totalmente sem compromisso, então caso você não queira permanecer depois na assinatura paga, não tem problema, você pode usufruir desses dias gratuitos, conhecer todos os nossos materiais, conhecer todos os professores, aí assistir as videoaulas, quantas você conseguir, e aí se caso não queira continuar depois, sem problema nenhum, e caso você queira continuar, tem aquela condição especial que o Richard acabou de citar. Mas agora vamos conhecer um pouquinho por dentro da comunidade, caso você ainda esteja um pouco em dúvida, será que isso é realmente o que eu preciso, né? Conhecer um pouquinho mais, vamos lá? Essa aqui é a nossa tela de acesso, então quando você entrar em contato lá pelo WhatsApp, pedir o seu acesso gratuito, nós vamos mandar o link para você acessar essa telinha aqui e também o seu e-mail e a sua senha para você conseguir logar, tá legal? Então é só digitar os dados aqui no e-mail e na senha e clicar em login para entrar. E aí legal, já estamos aqui dentro da plataforma. Quero adiantar que a nossa comunidade é super simples de usar, tá? É super intuitiva, então mesmo que você não tenha afinidade, conhecimento em tecnologia, né? Eu não sou muito de mexer no computador, no celular, não tem problema, você não vai encontrar grandes dificuldades. É um ambiente projetado para você não se perder muito ali, é super simples de utilizar e eu vou mostrar para vocês agora. Um outro detalhe aqui, só antes da gente começar a passear aqui pela comunidade, é que você consegue acessar tanto pelo computador quanto pelo celular, tá? Pelo link que a gente vai mandar, você consegue acessar de qualquer dispositivo que tenha internet, computador, celular, tablet, o que você preferir, tá legal? Bom, gente, então entrando aqui na comunidade, aqui na esquerda você tem o menu com algumas opções, né? E o local onde você vai passar a maior parte do seu tempo estudando é aqui nessa seção de conteúdos, que já está aberto aqui pra gente, tá? Quando você entra, já entra na aba de conteúdos mesmo, beleza? Aqui na seção de conteúdos, se você vai rolando a página, você percebe que tem várias categorias ali e os seus módulos, e eu vou mostrar cada um deles. Um conselho que eu te dou, quando você entrar na comunidade, tem aqui essa parte aqui, ó, novo na comunidade, comece aqui. Aqui são dúvidas frequentes, eu vou clicar para vocês darem uma olhadinha. São dúvidas, tudo sobre a comunidade já passei. Então eu aconselho que você dê uma boa lida aqui. São regrinhas, são dicas para você aproveitar melhor os conteúdos, para você tirar suas dúvidas, né? Para você extrair o que há de melhor em nossa comunidade. Então vamos lá voltar para a aba de conteúdos. Então como que é a organização básica da nossa comunidade? Primeira categoria aqui são as trilhas de aprendizagem. O que isso significa? São os concursos em andamento. Então aqui a gente vai ter uma trilha específica para cada edital de concurso que nós estamos atendendo no momento, tá? Então não é somente o concurso de Jundiaí que nós atendemos dentro da comunidade. Esses editais que estão aqui, nós trabalhamos 100% do conteúdo de cada um deles. Então tem conteúdos do edital de Mogi das Cruzes, de Guarulhos para os dois cargos, né? Professor de Educação Infantil, professor de Educação Básica, Marília é o mesmo caso, e também o de Jundiaí, que eu acredito que seja o interesse da maioria de vocês aqui hoje. Daqui a pouquinho a gente entra aqui na trilha de Jundiaí para eu mostrar um pouquinho como funciona lá por dentro. Por enquanto eu só vou terminar de dar uma passada geral aqui para você conhecer essa parte de fora aqui, tá bom? Então rolando aqui um pouco mais para baixo, a gente tem outras categorias de conteúdos onde nós dividimos os conteúdos não de acordo com o edital, mas sim de acordo com as disciplinas. Então nós temos disciplinas de conhecimentos gerais, matemática, língua portuguesa, conhecimentos específicos, que são as bibliografias, legislações, documentos institucionais. Então nessas sessões onde a gente organiza por disciplina, não tem o foco em um edital específico. Então lá em cima, caso você queira estudar para algum edital específico, você pode seguir essas trilhas aqui, porque vai ter todo o conteúdo sequencial aí do edital. Mas caso você também queira estudar outros assuntos, ou está estudando para mais de um concurso, quer dar uma conferida em outros conteúdos que nós temos, aqui nas trilhas separadas por disciplinas, você pode verificar direitinho lá tudo que a gente já produziu de conteúdo. Tranquilo? E aí, quando a gente vai mais para baixo, a gente começa a encontrar os bônus da comunidade. Nós produzimos muitos bônus, tanto que nós temos mais de uma categoria de bônus aí. Nessa primeira categoria são os bônus
que trazem fundamentos básicos e sobre produção escrita também. O que seria aí, né, os fundamentos básicos da produção escrita? Fundamentos básicos, nós temos aqui, por exemplo, o Desenrolando Português e o Matemática do Zero. Esses cursos são focados na criação de base. Então, quando vocês vão estudar lá o conteúdo do edital de matemática, de português, nós percebemos que, às vezes, vocês sentem uma dificuldade. E isso se dá, às vezes, por um déficit ali na base mesmo das disciplinas, né? Às vezes, uma formação escolar ali que foi insuficiente, aí vocês trazem essas dificuldades. Percebendo isso, nós criamos esses módulos. Então, se você sabe que tem dificuldade em matemática, por exemplo, seria legal você já começar por aqui. Começa pela Matemática do Zero, você vai estudar ali, rever as 4 operações, frações, alguns tópicos bem básicos, que quando você chegar lá no conteúdo do edital, você vai estar com essa base, vai se sentir muito mais apta, mais encorajada a seguir com os conteúdos do edital, tudo bem? Para português, a mesma coisa aqui com o Desenrolando Português. E aí nós temos outros bônus focados em técnicas de redação, em dicas para provas discursivas aqui também, né? Indispensável assistir esses bônus aqui na preparação de vocês. Continuando aqui um pouco mais abaixo, nós temos os bônus que são simulados, provas anteriores, questões de concursos aí, né? Esse bônus aqui vai ajudar vocês muito na fase de prática, onde vocês estiverem treinando, né? Então aqui nós temos provas comentadas. Nessas provas comentadas, os professores em vídeo mesmo fazem correção de algumas provas recentes, né? Que foram aplicadas aí, e eles trazem essa correção para você acompanhar ali e tirar suas dúvidas. E ao lado aqui nos simulados, nós temos provas recentes de concursos públicos para vocês treinarem a partir de provas reais que foram aplicadas recentemente e também simulados aqui organizados por disciplina. Então, às vezes você quer estudar ali uma disciplina específica ou algum tema específico e nós temos essa organização aqui para você treinar, beleza? E por fim, nós temos aqui outros bônus, né, que não se enquadram nas categorias anteriores. Por exemplo, esse de técnicas de estudos que nós acabamos de incluir na comunidade. Tem dicas super bacanas ali para você otimizar o seu tempo de estudo, ter um aproveitamento maior, algumas ferramentas que você pode utilizar, técnicas mesmo que você pode aplicar para aproveitar mais os seus estudos, aprender com mais eficiência. E também todos os conteúdos que nós publicamos nas nossas redes sociais, no Instagram, tem muito conteúdo que a gente publica lá também, que fica aberto ao público, né, gratuitamente. Nós também disponibilizamos aqui, né, as dicas, as publicações das redes sociais nós trazemos para cá também. Caso vocês queiram rever esses conteúdos, eles ficam aqui, beleza? Bom, essa foi uma passadinha geral aí, né, em tudo que a gente tem. E agora eu vou entrar em alguns detalhezinhos para vocês conhecerem por dentro. Vamos entrar aqui então na trilha de Jundiaí, que eu acredito, né, que seja o interesse da maioria de vocês que estão nos assistindo agora. É só eu clicar aqui então, que eu já acesso. Logo que você acessa, você tem uma listagem aqui então de todas as aulas que estão trabalhando aí todos os temas do edital de Jundiaí. A gente organiza por disciplina, tá? Então eu vou até rolar aqui para você ver a quantidade, né? É bastante conteúdo. Aqui a gente está em matemática, língua portuguesa, legislação federal, legislação, bastante coisa, legislação municipal também. E as bibliografias que a gente sempre vai organizando por categoria, né? Então tem as bibliografias de alfabetização e letramento, educação infantil e infância, e assim por diante, algumas outras categorias também. Deixa eu rolar um pouquinho mais, educação matemática, todas as bibliografias organizadinhas também. Cada um desses itens aqui, né, ó, vou entrar no primeiro aqui só para vocês verem, que é a primeira aula de regra de 3 simples e composta, né, o primeiro tema de matemática trabalhado ali. Quando eu clico, cada um desses itens é uma videoaula. Então, se eu clicar no play aqui, já começa a tocar a nossa vinheta. Eu só baixei o volume aqui para não confundir vocês, mas já começa a nossa aula. Esse aqui é o professor Tony, né, professor de matemática. Enfim, a aula já começa a rolar aqui. Depois ele mostra algumas coisas no slide, né, vai resolver algumas questões com você, vai resolvendo aqui os assuntos. E destrinchando, né, tudo que é necessário aí sobre esse assunto aqui de regra de 3 simples e composta. Pode ver que é a parte 1 de 2, ou seja, tem uma segunda parte da aula, né? É um assunto que exigiu ali mais de uma videoaula. E aqui, ó, a mesma listagem de aulas que eu tinha do lado de fora, né? Deixa eu voltar para mostrar para vocês. Aqui, ó, essa mesma listagem de aulas que eu tenho aqui, quando eu acesso uma aula, como eu tinha acessado essa primeira, eu posso começar a navegar por aqui, pelo ladinho também, para avançar pelas aulas. Então, eu terminei de assistir essa aula aqui, legal. O que eu poderia fazer? Marcar como concluído aqui. Marquei como concluído, só para ficar organizado. Pode ver que ele já me jogou para a aula 2 aqui, que seria a parte 2 do tema de regra de 3 simples e composta. E aí é a mesma ideia. Dou play aqui, vou assistindo minha aula, fazendo minhas anotações e estudando junto com o professor ali. Certo? Então essa é a dinâmica, né? Eu vou assistindo as videoaulas, lembrando que é sempre aquele estudo ativo, né? Então você está assistindo aqui, está fazendo suas anotações, está produzindo seu resumo aí. E aí, sempre que você terminar uma aulinha, você marca como concluída. Se quiser avaliar aqui também, poxa, gostei muito da aula, 5 estrelas. A gente tem um feedback muito bom de vocês aqui, então a gente fica extremamente feliz com isso. E assim vai seguindo. Eu posso navegar entre as aulas aqui também, próxima aula.
Aqui nessa terceira aula do tema aqui de regra de 3, né, simples e composta, são questões comentadas. Então aqui o professor já trabalhou a teoria nas 2 primeiras aulas e aqui são só questões que ele vai trazendo, comentando, ó, são questões de concursos recentes, por exemplo essa aqui, ó, da VUNESP, de 2020 mesmo, da Prefeitura de Piracicaba, e ele vai destrinchando como que resolveria essa questão aqui com vocês. Belezinha? E assim como foi para esse tema de regra de 3, né, todos os outros temas, eu vou até voltar aqui, todos os outros temas aqui abaixo também, MMC, porcentagem, vou até minimizar aqui a matemática, ó, o próximo assunto, português, a mesma ideia, interpretação textual, cada um desses aqui é uma das aulas que vai trabalhar. Então, ó, vou clicar aqui, é a mesma coisa, vai abrir uma aula de interpretação textual, né, a parte 1, aqui já é a professora Taime, vou adiantar um pouquinho, aqui já é a professora Taime que vai trabalhar com vocês essa disciplina. E essa é a dinâmica básica, né, de funcionamento, como que você vai acessar cada um dos assuntos ali para estudar, beleza? Pessoal, mais algumas coisinhas aqui que eu acho legal mostrar para vocês da nossa comunidade. Não dá para mostrar tudo, mas eu queria que vocês conhecessem mais algumas coisinhas, como por exemplo, os nossos materiais em PDF. Então não são só videoaulas, tá? Nós temos as videoaulas de todos os conteúdos, mas quase sempre nós teremos ali também a apostila digital, né? O livro digital, que vai aprofundar ali com seus conceitos e definições, né? Então pode ser que nós disponibilizemos um livro digital, pode ser que nós disponibilizemos um material de apoio, no caso das leis, né? A gente disponibiliza já a lei ali logo abaixo da aula para ficar tudo fácil, tudo concentrado, né? Então você não precisa sair da comunidade para buscar outros materiais, a gente já compila tudo aqui. E como que você faz para acessar? Bom, eu estou na aula de interpretação textual aqui, certo? Então, logo abaixo, ó, pode dar uma olhadinha aqui, materiais complementares. Eu estou pelo computador aqui, mas se você tivesse no celular, era a mesma coisa. Era só rolar um pouquinho para baixo, você vai encontrar materiais complementares. E nós disponibilizamos aqui o livro digital e os slides da aula, tá? Os slides também a professora vai utilizar. Ó, deixa eu adiantar um pouquinho, vou pegar alguma parte aqui que ela está com o slide. Ó, então aqui tem os slides que ela utilizou. Esses slides aqui que aparecem na tela, a gente disponibiliza aqui. Ó, vou até clicar e baixar para você dar uma olhadinha. Baixou aqui, ó. Só vou clicar para acessar. Esses foram os slides utilizados, né? Que ela utilizou durante a aula. Até com as anotações mesmo que a professora fez. Porque às vezes uma anotação traz um destaque para algo que é mais importante, né? Uma palavra-chave, algo do tipo. Como no caso da resolução da questão aqui, que ela anotou algumas coisas. Então, a gente disponibiliza o slide que foi utilizado pelo professor. E voltando lá, também disponibilizamos a apostila digital. Então, clicando aqui, ó, livro digital, vai baixar. Prontinho. Prontinho. Só clicar aqui. E aqui está, ó, um livro digital para você se aprofundar nesse assunto de interpretação textual e sentido das palavras. Então, você vai rolando aqui, ó. Tem toda a estrutura aqui dessa apostila. Todo o conteúdo teórico aqui, né, ó. Para você se aprofundar, ler com bastante atenção. As videoaulas e esse material aqui se complementam. Essa apostila junto com as videoaulas formam uma combinação ali poderosa para você se preparar. Tem questões aqui comentadas, né? Bastante coisa. Esse aqui é um material só de interpretação textual e sentido das palavras. Para cada tema ali trabalhado, terão outros materiais. E eles sempre estarão disponíveis aqui abaixo de materiais complementares. Tudo bem? Muito legal, né? E mais uma coisa muito importante que eu não poderia deixar de mostrar para vocês, voltando aqui na minha trilha. Pode ver que antes mesmo de começar os conteúdos aqui de matemática, de língua portuguesa, legislação e assim por diante, eu tenho aqui a ementa da trilha, com 2 itens. O primeiro são os conteúdos, né, da trilha de Jundiaí, que é só uma listagem do que você encontra, né, do que está lá no edital. Ó, então a gente só lista para vocês se organizarem, para vocês saberem que a gente está trabalhando todo o conteúdo do edital, beleza? E o outro item aqui é aquele cronograma de estudos que nós mostramos para você aqui num determinado momento do nosso aulão e você pode baixar ele aqui, tá? Então ele é um arquivo PDF, vou clicar aqui para baixar. Prontinho, vou abrir aqui para mostrar para vocês. E tá lá o cronograma. Aqui tem uma introdução ensinando você a utilizar, mais ou menos da forma que eu expliquei, né, no vídeo. Então aqui abaixo estão todas as disciplinas, todos os temas, para você, de repente, imprimir essa planilha aqui e fazer aquele controle lá, conforme a gente combinou, seguindo as etapas da nossa metodologia de estudos. Se você já estudou um tema, praticou, revisou, anotando seus resultados, sua evolução aqui dentro de cada um dos temas. Então eu tinha mostrado para vocês um pequeno trecho lá, e aqui está o documento completo, onde vocês conseguem controlar o estudo de vocês e garantir que você vai cobrir e trabalhar todos os temas do edital. Muito legal, né? Tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Eu vou voltar aqui na trilha novamente. Vou acessar aqui uma aula de matemática, por exemplo. Beleza, então aqui, gente, o que eu queria mostrar por fim é que sempre abaixo de cada videoaula aqui, abaixo dos materiais complementares, tem uma seção de comentários. Ó, se eu digitar alguma coisa aqui, eu posso
publicar um comentário. Utilizem essa seção de comentários para tirar suas dúvidas, para fazer algum comentário sobre a aula, enfim, para interagir. Nós somos uma comunidade. Nessa aula aqui, por exemplo, de regra de 3, pode ver que já tem alguns comentários aqui, né? O pessoal elogiando a aula, o pessoal feliz aqui comemorando que está conseguindo entender finalmente a matemática, né? Que realmente é uma conquista e tanto, né? Aqui mais abaixo, né? Uma das nossas alunas, né? Que inclusive está de parabéns, ela é muito participativa. Tirou aqui, ficou com uma dúvida em relação a essa aula, o professor já respondeu ela aqui logo abaixo. Tem uma interação, né? Então, assim, o que eu quero mostrar com isso é que vocês podem utilizar a seção de comentários para tirar dúvidas sobre a aula. Então, abaixo de cada aula vai ter essa possibilidade de fazer os comentários e eu aconselho que vocês aproveitem disso. Nós somos uma comunidade, então nós temos essa característica de ter pessoas ali unidas, né, no mesmo ambiente com o mesmo propósito aqui de estudar, de conseguir a sua aprovação, de mudar de vida através de um concurso público. E os professores estão ali para ajudar vocês. Vocês podem trocar ideias ali entre vocês também, tá? Um aluno consegue responder o outro nos comentários, conversar. Então a ideia é que vocês se ajudem ali, que os professores ajudem vocês, que nós criemos um ambiente de crescimento, de desenvolvimento. Tranquilo? Isso com certeza é um dos diferenciais aí da nossa comunidade. Por fim, gente, aqui vou voltar na parte de conteúdos, né? Tô saindo lá da trilha de Jundiaí. Só queria mostrar para vocês que as outras trilhas, os bônus inclusive, funcionam da mesma maneira. Vou abrir aqui o Matemática do Zero, por exemplo. Aí vocês vão ver, ó, nós temos aulas aqui das 4 operações, tudo mais, frações. E aí, ó, abrindo uma primeira aula aqui, funciona da mesma maneira. A videoaula, os materiais, os comentários logo abaixo, tudo igualzinho. No bônus, por exemplo, Desenrolando Português, que te dá toda a base ali da disciplina de português. Nós temos várias aulas aqui trabalhando, principalmente as classes de palavras, né, que dão uma base muito sólida, muito forte para você conseguir encarar as questões de concurso, um pouco mais sobre a interpretação também. Enfim, os bônus seguem a mesma ideia e eu aconselho que vocês aproveitem muito, tá? Nós pensamos cada bônus assim, pensando em resolver uma necessidade, uma dificuldade que vocês apresentam. Então aproveitem, porque quando você tem acesso à comunidade, você tem acesso ilimitado a todos os conteúdos. Belezinha? Bom, gente, é isso. Eu queria apresentar para vocês um pouco da nossa comunidade por dentro, né? Acredito que deu para vocês conhecerem aí, deu para perceber que nós fazemos com muita dedicação, né? Para poder proporcionar uma preparação com realmente excelência, com muita qualidade. Nós buscamos resultado, mesmo aprovações. Então, nós trabalhamos bastante para oferecer algo realmente de alto nível. E é isso, fica o convite para vocês aproveitarem, né? Não deixem para depois, já manda uma mensagem lá no WhatsApp, pega o link aqui da descrição para pedir o seu acesso, né, por esses dias gratuitos. Aí você vai conhecer todos os professores, os nossos materiais, vai assistir várias videoaulas lá. E se você vier futuramente a se tornar um membro assinante lá, será um prazer te acompanhar, te auxiliar durante a sua jornada, né, em busca da aprovação nesse concurso. E é isso aí, pessoal. Atentem-se aí aos prazos, tá? Tomem cuidado, como o Richard já mencionou. Tanto na parte do acesso gratuito, aí para não perder a data para pedir o seu acesso, quanto também da promoção do nosso preço diferenciado, que também tem uma data limitada, isso caso você decida realmente se tornar um membro assinante depois do período gratuito. Eu me despeço, agradeço por você ter ficado aqui com a gente até o final, né? Isso já demonstra que você está verdadeiramente interessada em conquistar a sua aprovação nesse concurso, então está no caminho certo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!